Oi, Thiago, como é que vai, cara? Tudo bem? Opa, Michel. E aí, meu amigo? Tudo 100%, cara, graças a Deus. Que bom. Como é que tá a vida aí em Porto Alegre? Tudo tranquilo? Cara, agora melhor, né? Passou o inverno. Agora é o Legal. período perfeito pra nós, né? Essa época do ano aí é sensacional. Que bom, cara. Sabe que o meu último triatlon foi aí em Porto Alegre, cara. Um triatlon do Sesc, em Nossa, cara. 1997. Eu tenho até uma foto do pódio. Devo ter tirado o quarto, quinto, sexto lugar, não lembro. Acho que foi o Virgílio de Castilho que ganhou. Não lembro se foi o Armando. Mas eu já tinha decidido que eu ia parar de fazer triatlon, porque eu ia começar a fazer as corridas de aventura. E aí recebi um convite, acho que todo mundo que estava lá, os profissionais, né, entre aspas, receberam um convite para estar representando, quer dizer, para estar indo participar da prova e prestigiando essa prova do triatlon Poxa, do que Sesc em legal. Porto Alegre. Foi a única prova que eu fiz lá, cara. Não me lembro Deve de ter quase sido em Belém nada. Novo. Assim, eu não me lembro de quase nada. Eu vejo a foto, eu lembro, né, que eu estive lá, mas só tive uma vez participando de prova em Porto Alegre. Como é que tá a cena do triatlon aí hoje, cara? Eu não consigo acompanhar tudo, né? E a gente não tem, enfim, uma maneira de acompanhar todos os lugares aqui do Brasil. Mas como é que tá, cara, a cena do triatlon, já que você tá há 22 anos nessa? Pois é, né, Michel? Cara, é muito curioso isso, né? Porque a cena do triatlon, digamos, regional, nacional, assim, né? Digo, de federações e tal, é impressionante como decaiu, né, cara? Que nem você falou aí, participou aqui do Sesc em 97. A prova não existe mais, né? O porquê que não existe mais, né? Era para ter mais, inclusive. Só que num outro ponto, né, de, Uhum. de, de Aham. provas mais comerciais, cresceu muito. Então o número de atletas cresceu demais. Só que, infelizmente, as provas locais diminuíram muito, né? A gente acaba tendo aí dois triatlons para fazer aqui durante um ano todo, né? Então, quanto Caramba. a isso, quanto a isso é uma pena, né, cara? Tem um público muito grande, né, que adere muito, porém cada vez menos provas, né? Então é muito engraçado, né, cara? Os dois lados da moeda. Por um lado cresce muito, por outro lado parece que diminuiu muito, né? Que nem você falou, já tô aí há Curioso isso, bastante né? tempo. Antigamente a gente fazia triatlo correndo em volta da quadra, né? Nadava na piscina, saía para pedalar É, na rua ali da frente do clube, é. mas não tem mais isso, né? É uma pena, né, cara? Porque o pessoal acaba não tendo muita oportunidade de vivenciar, né, cara? Vivenciar o esporte, né? Isso Uhum. é. Então, assim, cresce, mas, mas por outro lado não cresceu, né? É muito louco, né? Cresce o número de pessoas interessadas e praticantes, mesmo que seja, sei lá, uma prova por ano, que seja o Ironman, né, que também, né, esse é um outro lado que eu quero conversar com você, mas essa realidade que você está dizendo que é a sua aí de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, é uma realidade que eu tenho a impressão de que é de fato, né, a realidade do Brasil, Brasil, talvez né? em alguns lugares menos, mas, assim, eu acho que, aliás, já vamos até entrar nesse assunto, eu acho que o triatlon ele tinha que estar num outro patamar hoje, né? Eu não sei, arrisco dizer que não é um problema do triatlon, embora o triatlon tenha os seus problemas particulares, né? Enfim, desde questões políticas e de federações e confederações ao longo desses anos, todos, né? Vamos dizer aqui, desde 97, que foi meu último até hoje. E eu acho que felizmente a gente está numa onda boa agora, né? Junto com a nova administração do Triathlon Brasil, mas aí tem questões, né, do interesse do público, de patrocinadores, de condições para se treinar, né? Agora faz poucas semanas eu gravei um episódio com o jornalista Guga Chakra, que já mora, sei lá, 15 anos em Nova York, e ele tem como hábito uma mania, vai. Ele gosta de nadar em qualquer lugar onde ele esteja, e o cara viaja bastante, né? Então, e ele cita sempre exemplos de piscinas públicas ou Uhum. públicas mesmo que você tenha que pagar, né? Como tem na França, como tem nos Estados Unidos. Ele citou a piscina olímpica de Berlim, onde ele disse que pagou, sei lá, 5 euros para nadar numa piscina que tem uma história gigantesca, que deve ser num estádio maravilhoso, né? Num ginásio maravilhoso, deve ser fantástico. E aí eu ouvi outro dia, eu recebi o comentário de uma ouvinte ou de um ouvinte falando exatamente isso. Puxa, que pena que a gente não tem piscina pública no Brasil.
né? Pública, assim, Exato. aquela da esquina que você vai lá, paga lá R$ 5, R$ 20, sei lá, o que seja, para dar umas braçadas. É claro que para você treinar, a gente sabe que essas piscinas são meio complicadas, porque tem que acomodar uma comunidade inteira, mas você desenvolver, né, cara, a natação, o estímulo, seja nas crianças, nas pessoas mais velhas, a saúde, a qualidade de vida. Agora, antes de falar da saúde do triatlon e de outras questões, claro, do nosso esporte, eu ouvi o seu podcast, que já faz aí 1 ano e pouco, né, quase 2 anos, no Café com Tri, e eu ouço muito isso lá. Não sei se é o Beto, não sei se é o Espadoto, eu não sei se é o Sérgio que falam, e eu ouço isso talvez em outras conversas, talvez até o próprio Gabriel do Mundo Tri, mas eu discordo e eu queria ouvir aí a sua opinião. Eles falaram na ocasião que te receberam sobre, eu acho que o desenvolvimento do triatlon e quase que eles, e você concordou, e depois o Gabriel acho que fala isso também, não, o triatlon é um esporte muito novo. O esporte tem, nas minhas contas, 48 anos, né? Surgiu aí no começo dos anos 70, e como todo esporte, ele surge, né, de uma maneira bem pequena, sei lá, 1, 2, 3 provas por ano e por aí vai. Mas, cara, eu não acho que o triatlo seja novo. Eu tenho 53 anos, eu não me acho novo. O triatlon tem 48, você tem 40. Você provavelmente não se acha novo. Você não se acha velho, mas você não se acha novo. Eu não acho que o triatlon seja novo, né? E aí, de novo, então, eu queria ouvir a sua opinião, se você acha mesmo que o triatlon é novo nessa perspectiva de tempo, de idade. No Brasil, ele é mais novo, né? No Brasil, a primeira prova foi em 83, né? 84, acho que 84. E aí, por isso que eu acho que o triatlon mundial tinha que também, talvez, estar num outro patamar, embora, né, em muitos lugares a gente sabe que o triatlon é um esporte já muito mais desenvolvido. Mas, assim, eu fico me questionando se o triatlon vai acabar se tornando, por exemplo, como um handebol, como um polo aquático, que são esportes que eu acho fantásticos, mas eles nunca chegaram nem perto, sei lá, da natação, né, polo aquático para comparar, o handebol do basquetebol, ou muito menos do Exato. voleibol, né? Será que o triatlon, ele, por algum motivo, a gente não precisa agora se estender muito aqui, ele tá, de repente, entre esse rol dessas modalidades, por mais legal que a gente ache, né, enfim. Cara, o jiu-jitsu, eu vi hoje um podcast com o Rorion Gracie, cara, o jiu-jitsu é gigantesco, cara, né? Exato. E é uma modalidade que a gente nem ouve tanto, mas tem muitos praticantes, porque é aquele esquema de ter uma academia, o cara se forma professor, e o cara abre uma academia e, de repente, o pai coloca o filho, os amigos vão e tal. Aí depois tem essa história dos MMAs, que cresceu pra caramba e ajudou a difundir o jiu-jitsu, né, como uma modalidade quase que brasileira. Será que o triatlon, cara, não é um esporte que a gente nunca vai ver ele, por exemplo, como um esporte mediano, vai, sei lá, não precisa nem ser um esporte, mesmo sendo olímpico, porque o handebol é olímpico, porque o polo aquático é olímpico, e cadê? Né? Cadê? Pois é. Queria te jogar essa pergunta, essa batata quente aí, cara, na mão. Pois é, cara, você tava aí falando, né? E eu tava pensando aqui comigo, porque eu nunca tinha me feito essa pergunta, né? Do tipo assim, até onde, né? Até onde que o triatlon vai chegar? Porque realmente, ele não é mais um esporte novo. Nós falávamos isso há 10, 15 anos atrás, né, cara? Ah, o esporte é novo. Não, mas Concordo. peraí, já, Exato, né? Tem exato. gente que fala isso, mas segue falando isso tem 15 anos. Tem Então, 15 então. anos que o cara fala, o esporte é novo, o esporte é novo. Não, mas peraí, né, cara? Já não Não, é mais novo. e a minha reflexão foi nesse sentido, tipo, eu não me acho novo, né? Eu Sim, acho que você não exato. se acha novo com 40. E talvez com 30 a pessoa também não se ache mais tão nova. Mas, cara, o triatlon vai fazer 50, né? Como Imagina, olha o esporte que, né? mundial, né? Já é um Olha esporte olímpico. o que rolou na tua vida com 50 anos, o que rolou na minha vida com 40 anos, Então, cara. O cara não, viveu umas 5 vidas com 40 anos, é não, e muita ele é um coisa. esporte olímpico há 22 anos, cara. Não é que ele se tornou Exatamente, cara. olímpico agora em Tóquio, né? Então, assim, para se tornar olímpico, dos pré-requisitos é que ele seja praticado, não sei em quantas confederações, que tenha não sei quantos praticantes, seja organizado, tem campeonatos e tal. Então, o triatlon já passou dessa fase pelo menos faz 22 anos, né? Então, Exatamente. assim, será que o triatlon não
enfim, a gente talvez queira que o triatlon cresça, a gente queira que não sei o quê, mas, cara, talvez o triatlon vai ficar nisso, vai ficar nessa É, modalidade que já tá maior do que na minha cara, época, mas muito. não tá como a gente gostaria. É uma questão bem complicada mesmo, assim, mas eu acho que, sei lá, que eu acho que se pegar esses últimos 6 anos de triatlon, eu acho que deu um boom muito grande, né, cara, com essas questões aí entrando provas novas, né, a Super League da vida, que tá atraindo um público, né, para assistir a prova, porque cara, nós mesmos que adoramos a coisa, olha, velho, pra te ficar grudado assistindo um Iron, Deus o livre, cara. É que nem aquele É, cara que tu pergunta, não, mas vem cá, tu viu as 5 horas do jogo de tênis? Tu não consegue acreditar que o é, cara ficou vendo. Se- é e tu vai verdade. falar com, né? E tu vai falar com um tenista fissurado, né? Ele vai falar, Uhum. não, cara, eu vi um pouco, mas aí eu saí pra comer uma coisa, tal, depois eu voltei. E o triatlon, né, de Ironman, ele é cansativo. Então eu acho que essas provas, né, chegando aí com distâncias diferentes, dinâmicas diferentes, provas da PTO aí fazendo dentro de circuitos, de repente isso está rolando um atrativo maior, né, e está tendo uma visibilidade maior da mídia, da imprensa, para, digamos assim, difundir mais, né, mas é uma pergunta muito interessante, né, cara? Porque nesse momento, realmente, ele é um esporte que a gente adora, mas a gente não vê ele com um potencial assim como, né, que nem você falou aí da natação, que nem do jiu-jitsu. A gente vê que, cara, pô, vai levar tempo para chegar lá, né? Mesmo com todo esse investimento, né, de novas provas, de novas distâncias, o engajamento dos atletas mostrando cada vez mais, né, o que que é o triatlon, né, pro público, né? Porque eu acho que essa galera aí que faz a frente, né, cara, esse pessoal assim dos profissionais, né, que digamos assim, apresentam mais o triatlon pro público, né? Eles, pô, os caras têm fãs, assim, então o pessoal acaba levando isso para dentro de casa, acaba levando isso para a família também, e isso motiva, né? Daqui a pouco ele coloca o filho fazer, o cara nunca fez, mas ele coloca o filho para fazer, para praticar. Mas realmente, cara, eu acho que assim tá sendo a passo de formiguinha isso, né? Você comparou aí, não, né? Bem como você falou, não é falando mal, mas comparou com um handball, com um polo, que são grandes esportes, mas, cara, não é aquela coisa, né? Não é um boom, É, né? Não é um. não acho que cresceram, né? Parece que no handball tem, acho que ali perto da onde era a cortina de ferro, ali no leste europeu, parece que tem sim uma cultura maior e tal, sei lá, se Croácia e tal, como o polo aquático. Mas, cara, não é um esporte nem de perto, cara, como, sei lá, o vôlei e o basquete, tirando os Estados Unidos, né, que transformam essas modalidades todas em modalidades gigantescas. Mas assim, vamos comparar aqui com o Brasil, né, onde o vôlei é grande, o basquete é um pouco menor, ou talvez menor. Mas, cara, o handball não dá, não dá. Eu não Não, sei quais não são os é. números, né, de clubes, de times, de jogadores profissionais, mas será que o triatlo, assim, é uma reflexão, né, cara? Eu tenho É, certeza que é. você também não sabe a resposta, mas eu acho que fica uma dúvida. E na minha Eu, cabeça, de vez em eu quando, acho paira isso. que eu acho que a questão da primeira pergunta que você me fez, né, como é que tá o triatlon aí na região? Eu acho que isso contribui muito, porque querendo ou não, o triatlon tá muito elitizado, né? Tu não gasta menos de 1.000, 2.000 reais para fazer uma prova. Cara, tu já É. começa limitando, o Você até sarrafo já é fez lá um em cima, post cara. desse no teu Instagram, né, da Menuce Assessoria, né? Você fez lá Pois os é. os equipamentos, né? É. E aí, se Porque a tivesse gente tem que triatlon, lembrar as pessoas de que o triatlo não é movido a equipamento, embora o exato, equipamento é cara. legal, a gente gosta de ter, mas assim, Claro. você não precisa ter todo o último modelo para praticar, né? Na minha época, cara, eu comecei com óculos de vidro, capacete de skate. Eu já comecei com clipe, embora o segundo clipe, cara, eu comia chocolate na área de transição. E deu Tinha pra bola, chocolate cara, dentro do deu pra tênis, bola, exatamente. Eu tinha uma Caloi 10, um capacete que era um pinico, pedalava de tênis e finca a pé. Mas, Exatamente. né, hoje em dia parece assim, parece como, né, no colégio, que se o cara não chegar com o tênis, né, de último modelo, os coleguinhas vão rir, né, o Exato. triatlon parece isso, que se o cara chegar com uma bike simplesinha, ele não vai se enquadrar no grupo.
Então acho que ficou muito disso. Mas também porque realmente não tem prova regional, cara. Se tivesse umas provinhas, digamos, né, chulamente falando aqui, né, que é umas mais fuleira, né, de fazer uma nataçãozinha na piscina, nadar ali no riacho, fazer tipo 2, 3, 4, 5, 6 por ano, já ia ser uma coisa mais, né, engajado. O cara ia pirar de pegar uma mountain bike e ir lá fazer. Mas agora o cara começa, se inscreve já de cara num 70.3. Cara, tu chega lá é só nave. Tu pensa que tu vai ser o último da prova. Todo É, mundo bonito, né? é, é, Combinando, lindo, maravilhoso. Pô, o cara fica com vergonha, né? Se ele não chegar lá com um baita produto, né? Então, eu acho que por isso também, né? Que a gente realmente, de repente, não vai chegar lá. Porque falta, né? Falta. Começou a nivelar muito por cima, né? É uma pena isso. Não que vá ser um esporte do povão, né? Mas a gente poderia ter um potencial muito maior, né, cara? é. Cara, mudando um pouco de assunto, claro, continuando no triatlon, Thiago, eu também ouvi na transmissão do Ironman desse ano, em outubro, eu acho que foi a Mirinda Carefree, eu não lembro quem foi que falou, mas diante do que houve esse ano, desse movimento de dividir o Ironman em duas provas, em 2 dias, né, uma prova que vai ser exclusivamente feminina, né, esse ano foi quase que exclusivamente feminina, e no sábado uma prova masculina, para acomodar mais pessoas, e não, assim, no primeiro momento talvez seria mais interessante se eles tivessem dito que é para dar mais destaque para as mulheres, né? Mas a gente sabe que é para acomodar mais gente, para ter mais entrada de grana nas Exatamente. inscrições, e a gente sabe que, cara, né, você quer ter uma prova boa, essa prova no mundo inteiro ela vai custar mais dinheiro do que uma prova lá da nossa época que tinha prova que até a estrada não era fechada, mas, enfim, e, e essa febre do Ironman, onde praticamente todo mundo consegue concluir um Ironman, pelo menos nas 17 horas, né, que é a regra aí do Ironman de tempo máximo. E eu não lembro então se foi ela quem falou, a Mirinda Carefree, mas ela disse que a próxima febre do triatlon, na opinião dela, vai ser o Ultraman, né, que é a prova que você já participou e inclusive venceu agora o B515. Você acha que isso também pode acontecer, já que, né, e aí de novo, eu vou tentar aí enfim, te dar mais substrato também para a resposta, né, para sua reflexão. Maratona virou carne de vaca, né? A maratona, Exatamente. né? Gravei, com todo respeito aos maratonistas, mas assim, tem gente que já correu 500 maratonas, tem gente que, né? Não importa o tempo, tá? E não é desmérito nenhum, mas assim, a maratona se tornou popular, que foi muito legal, né? Tem maratona hoje praticamente, acho que todo final de semana em algum lugar do Brasil e com certeza todo final de semana em algum lugar do mundo. E algumas, né, com participações gigantescas, como a de Nova York, por exemplo, né? Não lembro agora o número, mas os números são bizarros. O triatlon tá igual, né, cara, o Ironman, né? Abre uma prova de Ironman, com uma ou outra exceção, tá muita gente. Dá mais gente, talvez, do que no Troféu Brasil de triatlon, né? Claro que não dá para você comparar, porque, né, uma modalidade o cara se treina, se dedica por meses e tal, outra acontece com mais frequência e talvez as pessoas não deem tanto valor, principalmente aqui no Brasil. Será que, cara, o Ultraman um dia vai crescer nesse nível que toda aquela coisa de Ohana, de família que vocês valorizam, né? E todo mundo que passou aqui falando do Ultraman, o Medeiros, a Nath Salles, o Pedrão, lá atrás o Albano, né? Eles falaram, né, que tem esse diferencial que eu acho que o triatlon já teve e hoje nas provas até Ironman já não tem mais isso, né? Você acha que pode ser, pela dificuldade da prova, se tornar como se fosse uma ultramaratona, né? Como se fosse um trail run, que também estão bombando, né? O Ironman comprou agora a Ultra Trail do Mont Blanc, quer dizer, você acha que de repente, você que tem bastante experiência e participou já de algumas provas de Ultraman e dos triatlons extremos, de repente o Ultraman virá um novo Ironman, a nova fronteira para que essas pessoas saiam do comum, como você quis sair? Pois é, né, cara? E é outra pergunta aí tua de que exige reflexão, né, cara? Porque assim, ao Não, então, mesmo curioso porque tempo, foi ela que falou no ar. Aí eu falei, cara, eu acho que eu concordo, cara. Porque o pois é, Ironman, a maratona, aí da maratona o cara quer fazer uma ultra, do Ironman o cara vai para onde?
vai É, para o ultra, é. né? A questão que exige uma boa reflexão aí é do seguinte, né, cara? Por um lado, seria sensacional, né? Seria sensacional, porque é uma prova que exige uma preparação ótima e tem um clima, família, sensacional, né, cara? É sensacional. Mas se desse um boom, cara, ia perder isso. Ia perder, porque ia começar a pegar um público de Iron Man que não seria para ser um público de Ultraman. A vibe é diferente, né, cara? Tem um público de Iron Man que a gente sabe, cara, que vai para lá procurando uma outra coisa. Né? Quando eu fiz o B antes, eu conversei com os guris, né, por uma chamada de vídeos e tal. Aí eles até falando assim, Thiago, só para explicar, coisa assim, né, o B, né, a organização e tal, do tipo assim, resumindo, cara, não é tu não vai chegar lá e vai ter uma Não feirinha de vai Iron Man, né, cara? esperando, ou retirar o kit com o computador, o tablet, né? Exato. Então, assim, é uma pegada muito família. Mas, assim, só que tu vê que quem tá lá, cara, tá pela superação. A mesma coisa que tu vê um público de Iron Man, que tá lá pela superação. Mas é uma minoria que tá pela superação, treinou para aquilo e não tá muito bitolado com a potência que vai pedalar, né? Para quanto que vai pedalar e para quanto que vai fazer a dupla maratona. O cara tá lá para superar, né? Para se superar. E também no meu caso, eu fui não só para a questão da prova em si, mas poder vivenciar um ciclo de treino que eu nunca tinha vivenciado em 20 anos de triatlo, né? Porque é uma coisa mais extrema. Então eu acho que ali a gente limita um pouco o público, né? Eu espero que continue limitando, né? Porque realmente quem vai tem que ir com vontade, tem que ir com uma vibe um pouco diferente do Ironman, né? Que não é só completar a prova, fazer a tatu e, cara, sou Ironman e não vou fazer mais nada da vida, né? Isso daí eu acho que não vale, né? O que vale é o cara, por mais que ele vá levar 17 horas para fazer a prova do Iron, é ter a vibe daquilo, né? Uhum. É ter incorporado, né, o Ironman na sua rotina, tá vivenciando aquilo com a família dele. E se for pro B, tem que fazer a mesma coisa, potencializado, né? Porque lá tem teus staffs, muitas vezes a galera leva a família para estar junto, então a Exato. pegada é totalmente diferente, né? Mas eu torço sim, cara, queria muito que popularizasse, mas que fosse um pessoal da vibe do UB, né? Que não começasse a Aham. popularizar e a coisa se tornar, né? Justamente o que a gente não quer, né? Que é né? Que é digamos, sei lá, fazer uma prova com uma pegada muito mais competitiva e não uma pegada mais família, né? Do Uhum. curtir o negócio, né? Do curtir como começou o triatlo. Uhum. Então eu acho que ela falou bem, mas vai demorar e vai ser bem seleto esse público que vai para lá, né? Não é a mesma coisa, porque a galera chega lá e vê que não é Iron Man. Isso aqui não é Iron Man. Então o cara já fica meio assim, meio borocochô, né? Não volta Uhum. mais, É. né? Então eu acho que é mais ou menos por aí, cara. Você falando aqui, me lembrei de duas coisas. Eu tenho um amigo que fez o Ironman, eu não lembro agora se ele fez em Kona, mas fez a tatuagem. E ficou maravilhado, né, cara? Porque o Ironman é legal, não estou menosprezando também o Ironman. O Ironman é uma prova fantástica. Aliás, agora em outubro, no feminino não deu porque era uma quinta-feira, mas no masculino, cara, eu fiquei, às 8 horas na frente da TV, cara. Minha mulher não Fiquei também. acreditou, cara. Eu comi, cara, eu fui pedalar cedinho e depois fiquei. Falei, cara, hoje é o meu day off, eu vou ficar aqui o dia inteiro. Minha mulher saiu, voltou, foi não sei aonde, voltou com a minha filha, né? E eu fiquei lá. E, cara, eu fiquei com prazer, mas eu fiquei com prazer, cara, que eu não sei explicar. Mas enfim, o meu amigo, cara, ele fez a tatuagem do Iron Man. E quando ele foi fazer o Ultraman, ele foi fazer o Ultraman do Havaí, cara, ele voltou e fez a tatuagem do Ultraman, só que ele quis apagar a do Iron. Então ele fez em cima. Moral da história, tá com um borrão na perna, a gente zoa com ele, mas eu acho que é isso, cara. Eu acho que esse foi o espírito dele. Eu tô vendo que é o espírito de muita gente que faz, né, sei lá, o próprio Fernando Palhares, do Fodaxman, que eu já gravei com ele aqui Uhum. também, ele teve uma hora que ele falou, cara, eu não quero mais isso, eu não quero mais chegar lá, ver todo mundo, ver uma super estrutura legal, mas assim, eu não quero aquela impessoalidade, eu quero uma coisa mais pessoal. E ele começou a fazer os triatlons extremos pelo mundo, e aí resolveu criar o próprio triatlon dele. E eu acho que talvez a gente possa ver um crescimento, não vou dizer a popularização, mas um crescimento do triatlon
extremo também, e do Ultraman, porque as pessoas talvez vão cansar de ficar sempre também nessa coisa mais pasteurizada que é o Ironman, por mais esquisito que isso soe. Porque antigamente a gente falava a mesma coisa da maratona. Cara, correr 42 é fogo, meu, correr, calma, 42 você precisa treinar. Cara, hoje em dia todos vocês correm não sei quantas vezes 42 por ano e nenhuma maratona, mas são vários Ironman, É. né? Eu gravei agora com a Júlia, cara, né, Iglesias, né, de 22 anos, que ganhou em St. George e ganhou em Kona. Cara, ela tem 22. É quase a idade que você começou. Cara, ela correu 4 Ironman em 1 ano e 4 meses, É, cara. é Ela fez absurdo. 4 maratonas. Você olha, uma menina de 22 anos, que não é profissional, fez 4 maratonas em 1 ano e 4 meses, você fala, cara, exagerou. Não, ela fez 4 Ironman. Quer dizer, virou uma coisa que isso eu acho legal, por isso que o esporte já está no sub-7, quer dizer, eu acho que isso é o desenvolvimento do esporte, quebrou o tabu. E aí por isso que eu talvez concorde com a Mirinda, de que o Ultraman pode ser sim uma nova fronteira onde as pessoas vão se desbravar. E outra coisa que eu lembrei, eu não sei se você viu, mas passou despercebido aqui, pelo menos dos meios de comunicação aqui do Brasil, teve uma mulher americana que durante a pandemia, ela estava com a vaga para Kona, mas durante a pandemia, cara, né, ela passou por aquele processo que todos nós passamos, mas ela de repente falou assim, cara, eu não quero mais performance. Ela conseguiu a vaga para Kona, ela estava naquele esquema de potência, de tempo, de FTP, de não sei o Uhum. quê, e de repente durante a pandemia, eu não sei o que aconteceu com ela, mas ela mudou a cabeça dela, e ela conversou com o técnico dela e falou, cara, eu não vou participar do Ironman de Kona 2022. A vaga dela era para o Ironman do Havaí de 2022, não St. George. Será que eu posso devolver a vaga para que alguém pegue a vaga? E o cara falou, meu, você tá louca, todo mundo querendo a vaga e tal. Eu falei, mas eu não tô mais nessa vibe, eu não quero competir, eu não quero... O cara falou, pô, você pode, meu, vai fazer de fat bike. Meu, a mulher fez o Ironman de fat bike, cara, com cesta, com porta-copo, onde ela punha a caramanhola. E Eu eu vi a tava lendo, foto, cara. cara. Você viu? Ela fez acho que 6 horas e pouco, né, a bike, Aham. treinou com a bike, pôs pelo menos um pneu liso, não era um pneu biscoito. Cara, e ela disse que isso fez com que ela, tipo, curtisse o visual, curtisse o Ironman pelo desafio, não pelo desafio de fazer sub qualquer coisa, mas pelo desafio de fazer a prova como foi em 1982, 80, né, o primeiro Ironman, né? Eu achei interessante, cara, essa perspectiva e ela se encaixa aqui na nossa no começo aqui da nossa conversa, que talvez o Ironman legal ter crescido, mas ele perdeu um pouco aquele espírito que foi quando eu comecei, né? Eu sou um pouco mais novo no triatlon do que você, eu comecei em 88. Cara, eu fiz 3 Ironman na minha vida porque a gente tinha que ter carcaça para fazer Ironman naquela época. Pô, Ninguém. O Alexandre tinha... Ribeiro foi fazer um com 18 anos e a gente logo percebeu que o cara era fora da curva, né? Porque a Ah, primeira maratona dele foi com 14. Mas, cara, a gente, aqui de São Paulo, principalmente, a gente tinha que treinar, treinar, treinar na nossa nós cabeça, tínhamos né? medo, né, cara? A gente tinha medo disso. Tipo, meu, eu não vou pro Ironman antes de 25 anos de idade ou antes de 30 anos de idade, eu preciso fazer muito, comer muito arroz com feijão para É. ir para um Ironman, né? E a verdade é que a grande maioria das pessoas que ia lá com menos prática também não se davam bem. É. Não tinham resultados ruins, mas também não se davam bem. Cara, aí hoje em dia eu vejo uma Júlia de 22 anos com 4 Ironman nas costas, cara, em 1 ano e meio, né? Quer dizer, as coisas mudaram, mas tem Muito. coisa que mudou para melhor e tem coisa que talvez não tenha mudado para melhor. E falando desse assunto, o que você acha, cara, que mudou para melhor? Assim, o que, né, você que também passou por grandes mudanças, né, ou evoluções ou chegada de tecnologias e tal, conhecimento principalmente, e você que trabalha com isso, o que mudou para melhor na tua opinião, que está mais, talvez mais legal agora? Ah, cara, eu acho que assim, não é o que tá mais legal, mas eu vejo que assim, o crescimento do esporte, né, fez com que mudasse para melhor os grupos, né, os grupos das assessorias, né. Hoje mesmo estava treinando ali com o pessoal e conversando, assim, né, o quanto me deixa satisfeito, né, feliz e até orgulhoso, assim, da galera que treina comigo, do pessoal ali que me conhece a vibe da Dani, da minha esposa, de comprar a ideia de que, cara, antes de mais nada, né, a galera tá pra curtir o processo, tá pra curtir o dia a dia, né, é aquela vibe. E a performance vai acontecer, mas não é o fator primordial.
Então eu acho que isso foi o mais legal, porque realmente formaram grupos, né, de pessoas muito bacana, né? É aquele cara que, pô, que antes de descobrir o triatlo, sexta e sábado, o cara tava no barzinho tomando cerveja, cara, né? Indo dormir 3, 4 da manhã. Agora o cara, pô, 8h30, 9 e tal, começa a arrumar as coisinhas, porque no outro dia tem treino. É, E, é, pô, e querendo ou não, ele leva isso aí pra tudo, né, cara? Ele leva isso aí pra ele leva isso aí pra família dele dentro de casa, ele leva isso pros amigos, porque a galera acompanha nas redes sociais e vê, porra, cara, pá, mas o cara é encarnado, né? Olha só que legal. Então acaba tendo, né, um reconhecimento e sendo espelho para outras pessoas, né? E isso é muito legal. Eu acho que essa questão que cresceu muito, né? Porque querendo ou não, lá, tu pegando aí a tua época, né, mais ali de, né, 90, 90 e pouco, cara, realmente eram umas provas de nível altíssimo, né, Michel? Eram umas provas de nível altíssimo, então, é. querendo ou não, exigia muito de vocês, né, cara, da questão ali do treinamento, da questão da cabeça, eram provas extremamente extenuantes, né, não se tinha tanto estudo como se tem hoje em dia, em quesito de metodologias de treino, controles de carga, alimentação, então a carcaça sofria muito mais, né, cara? Hoje em dia tu consegue conduzir a coisa muito melhor, né? Então acho que esse lado aí melhorou muito, né? E com isso, de repente, a gente possa estar conseguindo uma longevidade muito maior no triatlo, né? Que nem você falou aí, a Júlia, 22 anos, 3, 4 anos, se fosse há anos atrás, a gente ia pensar, cara, com 30 anos espanou a rosca, o cara não vai fazer Exato, mais nada, né? Não verdade. vai, ou vai se quebrar ou vai pegar nojo. Hoje em dia É, não, porque eu comecei com 20, tenho mais de 20 Iron nas costas e, cara, e sigo com o mesmo tesão desde quando eu fiz o meu primeiro, porque a pegada é diferente, né? Eu acho. uhum, Então é. acho que isso daí evoluiu muito, né? Esse quesito assim, né? Isso é legal, né? Isso porque a gente está conseguindo fomentar para muitas pessoas, né? De Uhum. ter essa vibe, né? Essa pegada do vida saudável, né? Da rotina do treinamento. Isso é muito legal, né, cara? Você tem essa frase, né, que eu falei no começo, a vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Eu adorei isso, cara, porque você vê, né, eu parei de competir, de competir triatlon em 1997, fui para as corridas de aventura, fui para o ciclismo de ultradistância, mountain bike, mas eu nunca deixei de treinar o triatlon, né? Mesmo que a minha corrida hoje está bem fraca. Mas, assim, eu tenho prazer em treinar. E eu tenho um lema, meu lema é diferente do teu. Eu preciso estar bem treinado para poder me inscrever numa prova. Eu já percebi que você já disse, né, que você gosta de se inscrever porque você quer se desafiar e treinar para aquilo. Aham. Eh, mas e você é quase que um especialista em triatlon, né? Você me disse agora antes da gente começar a gravar que você atende alguns ciclistas e corredores, mas basicamente o teu público hoje na tua assessoria é um público composto por triatletas. E eu imagino que esses triatletas, quase que na sua maioria, devam ser pessoas que estão curtindo o processo do treinamento, estão incorporando e você está passando isso para eles, né? Esse lifestyle de fazer o esporte pela saúde, pelo astral, né, enfim, por todos os motivos bacanas que tem. E se o resultado for um subtal, uma vaga para Kona e tal, legal. Mas isso não pode pautar o seu objetivo, isso não pode ser a sua única motivação, porque é um pilar muito frágil, né, cara? Então o cara não se classifica para Kona, pronto, desanima, vai Ah, parar e só vai voltar daqui a X meses, ou o cara fica com raiva do esporte, fala, não, eu não vou porque todo mundo que faz triatlon é ruim, e aí o cara vai ou não faz nenhum esporte ou vai mudar de esporte. Você tem conseguido, cara, passar isso para as pessoas? E qual que é ou um macete, ou, enfim, uma técnica, cara, que você usa, sendo que o mundo está mais ou menos na contramão disso, né? A gente já chegou aqui ah, juntos a essa conclusão, né? As pessoas querem mesmo fazer o seu momento selfie, postar o seu relógio com o tempo e eventualmente a sua tatuagem ou a sua moedinha da vaga, e ah. tá feito o negócio. Me conta um pouco aí, como é que você consegue quando é que você fundou a tua assessoria? 2005, 2006 já, ou você trabalhou para alguém antes? Não, cara, assim, eu sempre dei treino, né? Uhum. Sempre dei treino, mas também trabalhei muito com personal trainer, né? Tinha uma Ah, tá. empresa que, né, prestava serviço em condomínios, tudo. Então eu passava treino, mas não era a minúcia assessoria, né? Aham.
ela começou, digamos assim, no papel, né, dar um boom, foi ali por volta de 2017, 2018, né? Ah, tá. E aí eu fiz Recente. uma parceria muito legal, uma sociedade com o Fernando Tolim, que era um dos proprietários e fundadores da Toric, né? A marca esportiva Ah, Toric. sim. E aí foi bacana, porque deu um boom, né? Ele entende muito dessa parte de marketing, né? Então, ele sempre falava, Thiago, tu tem que usar, cara, tu tem que usar, tu tem que te usar, né? Que é um baita atleta e treinador para. E aí começou aí. Mas dessa pergunta aí que você me fez, eu me lembrei do seguinte, né, cara? Muito nas antigas, quando eu comecei a dar umas aulas de musculação, lá no tempo da faculdade, né? O dono lá da academia sempre falava, cara, aquela senhorinha ali, aquele senhor ali, esses são os melhores, cara. Por quê? Porque eles vão seguir aqui o ano inteiro. Agora, aquele marombeiro ali, ou aquela outra que tá querendo o bumbum durinho pro verão, cara, eles vão treinar 2, 3 meses e vão vazar. Eles voltam Exato. daqui, né? Eles querem aquele imediato pro verão e vão sair fora. E o triatlo é a mesma coisa, cara. Se nego ficar fomentando e botar na cabeça do atleta e ficar bitolado em resultado, cara, ele vai abandonar. Porque nós que já fizemos várias vezes, a gente sabe que a chance de dar merda é muito maior do que de sucesso. Prova longa foi feita para dar errado. Então, assim, o cara vai penar, velho, até ele fazer uma baita prova, né? Ele vai estar nadando bem, ele vai estar pedalando bem, ele vai estar correndo bem, ele vai chegar na prova e vai quebrar. Porque vai juntar tudo. Tem alimentação, tem hidratação, tem o fator nervosismo, então tem muita coisa que pode acontecer. E se é um cara bitolado, uma pessoa bitolada no resultado, cara, ele vai sair fora. Ele vai sair fora porque ele não vai aguentar essa frustração uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes e fala, ah, não dá pra mim. Agora, a pessoa que leva, né, do tipo, cara, puta, é demais isso, esse dia a dia, né, essa evolução. Se chega na prova, deu uma quebrada, cara, ele levanta a cabeça, segunda-feira ele tá treinando de novo. Porque aquilo ali era só a cereja do bolo. E eu acho que do meu lado, conta muito a questão de eu também estar fazendo esse outro tipo de prova e vivenciando esse outro lado, né? Uns triatlons extremos, né? O B515 que nós conversamos e de ter toda essa vivência de prova, né? Eu já passei por todas as fases, né? Eu já É. passei pela fase de que o Ironman Floripa era, cara, era o meu segundo Natal do ano, né? O cara esperava aquilo ansiosamente, cara. É Natal, é Florianópolis, todo ano, todo ano, todo. Então, assim, eu passei por tudo isso, né, cara? Então, tu já consegue estar olhando de fora a galera e falando, né? Pô, peraí. É aquela velha história, né? Que pensa que, né, quando teu pai te falava uma coisa, tu, pai, não viaja, né? Agora, o cara vai ficando mais velho e vai vendo isso de fora e vai podendo passar para os atletas. Então, assim, eu nunca cobro resultado. Eu nunca vou cobrar se o cara tinha 3 horas no final de semana e ele não conseguiu fazer porque ele teve algum problema familiar. Cara, é uma pessoa adulta, né, cara? Tem família. Então não cabe a mim estar cobrando isso. Ele faz porque ele gosta. Então eu acho que essa pegada, essa vibe, vai transmitindo e vai ficando assim bem evidente no grupo. E é muito louco, né, cara? Porque é bem coisa de grupo mesmo à distância que o pessoal acaba entrando nessa vibe, né? E isso é muito legal, cara. Isso me deixa muito satisfeito. Eu prefiro muito mais aquela senhorinha, aquele senhorzinho que vai ficar o ano inteiro comigo, que é aquele atleta que vai lá para completar, do que aquele cara bitolado que quer a vaga para Kona e aí não pega e ele abandona, né? É. É. É um prazer muito maior dar um direcionamento para essa pessoa. Cara, isso é muito legal, né? Isso é muito legal, porque meio que a gente vai moldando a assessoria bem com a nossa personalidade, né? Uhum. E felizmente tenho tido muito sucesso com isso. E parece que quem acaba me procurando já procura nessa vibe, né? É, Quem porque quer a uma tua reputação, né, te precede, né? As pessoas já sabem, Exato, já cara. ouviram É falar e muito tal. sinistro, né? Quem quer uma coisa mais high performance, eu acho que meio que já não, né? Já vai para outro lado. Tudo bem, né, cara? Cada um procura o que quer, né? Então, tá bem bacana, tá bem bacana. Eu acho que a gente tem conseguido passar isso aí com muito sucesso, cara. Eu, a Dani, minha esposa, também tá nessa vibe.
temos um outro professor que treina conosco, o Lagartixa, que também tem essa vibe. Então, pô, formou um grupo sensacional, cara. Isso é muito legal. Legal. E e não é fácil, eu acho, né, cara? Eu acho que por mais que você esteja sendo autêntico ao que você acredita, e dá para perceber isso bem nitidamente, senão você não estaria no triatlon há tantos anos, né? E você que já ganhou 3 vezes como amador lá em Floripa, quer dizer, você já tem noção que você não tem que aquilo é legal, mas também aquilo você é bom naquele ano, no ano que vem você não vai ser talvez, né? Ninguém Tá. ganha para sempre e você também já disse, né, a questão de se tornar da opção de não se tornar um atleta profissional, né? Você nunca se achou bom o suficiente, então você resolveu ir no caminho mais certo, que seria ir trabalhar com a profissão que você escolheu. Mas, e essa escolha da educação física, da onde é que veio? Você nadou dos 12 aos 18 competitivamente e, de repente, você fala: "Cara, eu vou fazer educação física", pairou dúvida, ou você foi igual o Rodrigo Lobo disse aqui, cara, na fila da FUVEST, que ele decidiu qual que era a lacuna que ele ia preencher, para ver se era educação física ou sei lá qual que é outro curso. Como é que foi essa decisão e por que a educação física? Cara, eu sempre gostei muito, né? Óbvio que lá atrás, né, não era esse boom da profissão, né? Não era tão valorizado, né? Que a gente trabalhava a preço de pãozinho, né? Mas eu sempre gostei muito da parte do treinamento, né? Eu lembro quando eu nadava, o nosso treinador, os treinadores na época ainda era o treino na agenda, né? Botava ali a semana na agenda e a gente gostava de entrar lá no escritório dele, lá no clube, e dar uma olhada na agenda para ver os treinos da semana. E aí conversava com ele do treino isso, do treino aquilo. Então acho que aquilo sempre me deu uma vontade de entender mais, né? E, cara, quando eu terminei o colégio, eu já estava decidido, né? Eu não estava nem assim, quem sabe eu faço isso, quem sabe eu faço aquilo. Claro que, como eu falei anos atrás, né? A educação física ainda era meio que assim, né, cara? Porra, o cara é um vagabundão, né? Vai lá só pra ficar Que é coçando e fácil de passar. É. e jogar uma bola, é barbada. Mas, felizmente, eu fui, arrisquei e deu super certo, né? Porque realmente, ao longo de todos esses anos, né? A gente teve uma valorização muito grande, né, cara? Não se vê mais a educação física como a história do cara que vai lá só para ficar trocando plaquinha na academia, né? Já se vê Uhum. como um profissional que entende, né, cara? O pessoal vem querer conversar contigo e debater contigo temas profundos, né, cara? Então, né, tu dá treino para pessoas, né, que entendem da coisa. Então, assim, a gente vê que a valorização foi enorme. Então, assim, eu acho que foi bem assertivo, né? Na época, um pouco com medo, digamos assim, Aham. mas foi muito bacana. E também, assim, cara, quando eu estava estudando para fazer o vestibular, eu tentei primeiro na federal e não passei. E aí eu continuava nadando no União, né? E eu tinha contato com o pessoal ali. E tinha um atleta lá que já era master, né? O Mário. E o Mário tinha academia de natação. E ele sabia que eu queria fazer. E aí ele falou, Thiago, ó, então faz o seguinte, cara, faz o vestibular e entra agora, cara, em alguma faculdade aí, particular, né? Eu me inscrevi na UBA e já vem começar a trabalhar comigo. Aquilo ali para mim Uau, que foi o boom. legal. Ele dava Claro. muita aula de natação. Cara, eu já, pum, entrei então na faculdade. Eu nem vou fazer mais um semestre só estudando. Vou entrar. E aí eu dava aula de natação com ele. Tipo, fui o pupilo dele. Né? Dava um mundaréu de aula com ele. Fui pegando as mães, fui pegando, fui pegando. Ele foi me largando depois sozinho, largando sozinho, largando sozinho. E aí ali que eu comecei na profissão e, pô, né, foi a coisa mais certa que eu fiz, né, cara? Porque eu adorava desde das aulinhas de bebê, de natação, até os adultos, né? Então foi um momento muito legal, né? E em nenhum momento nessa trajetória toda você se arrependeu, falou: "Puxa, cara, agora, sei lá", normalmente você não tá ganhando o que você acha que você tinha que ganhar, ou você fica sem emprego, ou sei lá, e você fala: "Pô, cara, eu de repente podia ter escolhido, sei lá, a profissão dos seus pais", alguma coisa, né, assim. Nunca, cara, nunca. Sempre na faculdade lá atrás, né, tinha aquela velha história, né? Cara, não vou ficar rico, mas não vou me estressar. Vou ser o cara mais tranquilo, né? Porque é bem isso. Hoje em Aham. dia tu vê assim, né, cara? E eu vejo.
eu saindo pra rua, coisa e tal, bermuda, camiseta, né, cara? E, pô, vejo a galera ali, 40 graus, terno, gravata. Eu, cara, que decisão acertada que eu tive, né, cara? Porque que maravilha, né, Legal. cara? Tô eu aqui de Havaianas, chinelinho e tal, e curtindo. E então o que eu pensava lá atrás, eu acho que se concretizou, né? Foi uma decisão bem certinha. Claro. Cara, vou colocar aqui esse clipe de áudio pra gente conversar um pouco aí a respeito desse outro assunto aqui. Vamos lá. Oi, amor, uma surpresinha aí pra ti. Vim aqui falar um pouquinho de ti. Acho que eu teria que gravar um podcast pra falar tantas coisas bacanas aí que eu poderia estar comentando e compartilhando com o pessoal a teu respeito. Mas vou falar um pouquinho do Thiaguinho, pequenininho, mas só de tamanho, porque com um coração gigantesco, um marido sensacional, um padrasto maravilhoso para os meus filhos, alguém que está sempre muito preocupado aqui com o nosso bem-estar, com a nossa rotina, com o nosso dia a dia. É o nosso Masterchef aqui em casa. Também uma pessoa muito especial que me motivou demais a fazer mais 2 faculdades, né? Sou formada em Direito, exerci a profissão por 17 anos e acabei fazendo Educação Física e agora Nutrição também. E a gente está construindo um trabalho muito bacana juntos aí, como casal e como profissionais. Bom, o Thiaguinho como treinador, eu sempre brinco, né? É o pai amoroso. É aquela pessoa que tem muito conhecimento técnico e vivencial, muita experiência, trabalha com números, faz leitura de dados, mas principalmente, acho que isso é um diferencial dele, assim, é a comunicação dele com todos os atletas. Isso ele me ensina muito no dia a dia. O quanto ele se preocupa com o bem-estar do atleta, com a rotina do atleta, o quanto aquele atleta pode, de fato, incluir de treinamento a cada ciclo, de que forma a família vai vivenciar aquilo no dia a dia com ele, para que não tenha impacto negativo, né? Do esporte dentro de casa. Então, essa parte, assim, é sensacional. E também ele é um professor, né? Ele ensina os atletas a treinarem, e isso é muito importante, isso é muito bacana. E, como atleta, é meu ídolo, né? E eu sempre falo isso para as pessoas, que não é por tudo que ele já conquistou ao longo de mais de 20 anos no esporte, mas sim pela dedicação, pelo amor, pela disciplina que ele tem a cada ciclo de treinamento. O Thiago é uma pessoa que não fica um dia sem treinar. E ele não faz isso por obrigação, por qualquer outro fator. Ele faz porque ele ama realmente esporte. Então, assim, a determinação, a garra, a disciplina dele ao longo de todos esses anos tornou ele esse peixinho da natação, monstrinho do ciclismo e um cara extremamente forte e determinado na corrida. Então, é isso aí, amore. Continua aí firme e forte no esporte, ensinando a todas as pessoas, todos os teus atletas, as pessoas que te acompanham nas redes sociais, a ser esse exemplo de profissional e atleta aí. Te amo. Nossa, sensacional. Cara, o cara chega a ficar emocionado. Como é que é o quadro lá do Faustão? Eu não sei, que eu não assisto, mas eu já ouvi falar muitas Das vezes, cara. antigas, Alguma mas, coisa da cara, sua vida. sensacional, cara. Dani, puta, parceiraça, assim, sem palavras, né? Nossa, a gente tem uma pegada junto, assim, que é muito top, né? E assim, ela era uma puta profissional do direito, né? Gostava muito, assim, trabalhava muito com audiência e tal. Então, sei que esse desafio, assim, ela gostava, ela curtia, mas também é uma pegada pesada, né, Michel? Puta merda, cara, é uma pegada pesada, né? É estressante. E aí lá por 2018 eu, né, botei essa pilha nela, né? Cara, vamos fazer faculdade, né? Pra poder me ajudar, tá comigo. Cara, que coisa bem assertiva que a gente fez, assim, porque ela se tornou uma profissional, cara, absurda, assim, né? Então, comigo na assessoria, ela fala a mesma língua, né? Uhum, As mulheres, principalmente, gostam muito de falar com outra mulher, né? uhum. Todas as particularidades. Ela é encarnada, estuda muito, né, cara? Então, isso difere muito, assim, né, no nosso meio. E, cara, e a nossa rotina de vida
Obviamente que se enquadrou, assim, 100%, né, Michel? Então a gente tem a nossa rotininha, né, cara, de jantar cedo, de dormir cedo, e isso nos faz feliz, né? Não é Exato. aquela coisa assim, mas vem cá, vocês não fazem isso, 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 aquilo. Cara, não. Por quê? Porque a gente não gosta, a gente não vai E para um tá tudo barzinho bem. e tá tudo bem, cara. Quem é que eu escutei uma vez falando, até não me lembro se não foi no teu podcast, o mestre, Foi. mas Até mestre. casamento ali falta, festa de É. aniversário dos Mestre, filhos. tu não participa de evento social? E o mestre falou, claro que eu participo. Tem o pedal com a galera, tem a natação ao meio-dia no Pinheiros. Cara, isso é o evento social dele. E isso é um evento social para nós, né, cara? É que É. nem hoje nós fomos dar treino na Beira Rio aqui, na hora das 5 da manhã, e depois sempre rola uma resenha, um cafezinho, uma cuca. Aquilo ali é o nosso evento social. A gente não precisa Não encontrar a tem que galera ser de à noite, a noite. partir das 10 horas da noite bebendo, né? Cara, não é à toa que o mestre é o mestre, né, cara? Porque quando ele falou isso, eu, puta merda, mas o mestre é foda, cara. Ele falou tudo que eu penso, cara. Então, cara, sensacional, velho. Brigadão aí pela, pela mensagem, assim, porque, nossa, cara, é muito, muito engrandecedor, assim, ter a Dani junto comigo, né? Nossa, a gente fica muito feliz, assim. Agora, cara, enquanto eu ouvia, né, já tinha me chamado a atenção, a história da Dani, cara, eu não a conheço, né? Aliás, obrigado aqui agora publicamente a ela. Ela me mandou uma mensagem já faz pelo menos mais de um ano e falando, cara, você tem que gravar com o Thiago Menucci. Eu não sabia que vocês eram casados, né? E eu ouço todo mundo que me escreve, cara, eu ouço e vou atrás das sugestões, né? Aliás, hoje em dia quase que todos os convidados são sugestão dos ouvintes. E aí eu falei, poxa, me fala, né, então, por que que eu tenho que gravar com o Thiago Menucci, né? E eu já te conhecia, assim, né, virtualmente, através das redes sociais. E aí ela me contou, né, ela me falou, ela me escreveu várias coisas que acho que ela até disse aqui hoje, mas ela disse, eu sou casada com ele. Aí eu falei, ah, entendi, e tal. Olha, pode deixar que nós vamos gravar, quer dizer, eu vou gravar com ele e eu vou querer que você participe. Então não conte para ele que ele vai participar do Endorfina. Não sei se ela te contou, né? Mas demorou mais de um ano, ou sei lá, quase 2 anos, e finalmente deu certo. E lembrei ela agora, né, nessa semana, eu falei, olha, Dani, vai dar certo, você deve estar sabendo, né, porque o Thiago deve ter comentado contigo. Mas eu quero, de novo, quero lembrar aqui que a gente combinou que você vai participar. E ela me mandou esse áudio. E aí, cara, enquanto eu ouvi aqui o áudio dela, eu fiz aqui algumas anotações que não foram todas. Ela falou que você é um bom professor, um bom treinador, um treinador amoroso, um pai amoroso, um triatleta, né? Inclusive, agora mais recentemente, campeão e campeão do B, um excelente padastro, masterchef, um leitor de dados, um comunicador, não sei das quantas, que se preocupa com o bem-estar. Meu, cadê a parte ruim do Thiago, meu? Pelo amor de Deus, eu sei que ela é tua esposa, né, cara, e que vocês estão numa lua de mel. Mas, meu Deus do céu, cara, eita mulher boa, viu, cara? Eu vou falar, É, viu, meu? cara, mas ela não vai falar isso no ar, não. Ah. Cara, como é que você concilia, até cozinhar você cozinha, meu amigo? Como é que você concilia tudo isso, meu? Qual que é o segredo, meu? De onde que você tem tanta energia, meu? Cara, eu acho que não é nem energia, né, Michel? É organização, né, cara? Eu acho que tudo, para começar, assim, né? Mais uma vez, eu acho que, na realidade, eu escutei também num podcast teu, né? Ou foi com os guris lá no Café com Tri, que, cara, se o cara é triatleta, ou esportista, digamos assim, treina um treinamento rigoroso, cara, essa pessoa não vai ser desorganizada no seu dia a dia. Mais ou menos a gente leva que não, porque exige uma pegada, né? Exige uma determinação. E aí, pô, eu que tô aí no meio há quantos anos, né, cara? Quando eu tinha 13, 14 anos, já tinha treino de natação dupla 5, 5 e meia da manhã. Que exigia uma organização para isso, uma disciplina. Então, eu acho que eu consigo fazer tudo isso por organização, né? E por disciplina. Então, né, de gostar de cozinhar, coisa assim, não é só porque eu gosto de cozinhar, que como a gente gosta de comer saudável, né, eu gosto de ir atrás e fazer coisas saudáveis, né, cara? Senão, se tu não tiver organização, tu vai fazer o quê? Vai chegar de noite, vai abrir
um pão de sanduíche, vai comer um pão de sanduíche. Tu vai pedir um iFood, né? Porque se tu não te organizou para aquilo, tu Exato, não vai ter as exato. coisas prontas ali para ti, né? Uhum. Mas eu acho que, né, dos pontos negativos aí, né, que você falou que ela não fala, né? Eu acho que o fato também de eu estar nisso aí há muito tempo, cara, querendo ou não, é um vício, né? Eu não consigo ficar sem treinar um dia, cara. Eu ia te perguntar isso, né, porque ela falou isso, cara, você não consegue, não é hábito, é vício. É vício, cara. Eu não lembro a última vez que eu fiz um day off na vida. Não existe. Não existe pra mim. Olha isso, cara. Se o Tossa lá eu treino com ele, bota, faz um day off, eu vou nadar um 2000zinho. Né? Não tem essa, né? Porque faz parte do dia a dia, né? Cara, Aham, como eu acordar e escovar os dentes, né? Não é. tem eu não ir treinar. Então, acaba que, né, agora, óbvio, ela comigo, coisa e tal, ela já entende, ela já, pô, quantos anos junto e tal, ela tá vivenciando isso, mas para outras pessoas isso aí, né, vai soar um pouco assim, pô, o cara é bitolado, né? Então, tem muito disso, né? Tu tem que ficar meio né, assim, para falar com a galera, tal, né? Não ser tão incisivo. Ah, não, eu treino todo dia, todo dia, todo dia, porque os caras vão pensar que tu é louco. Mas eu acho que isso pode ser que seja um ponto negativo, né? Mas a gente se dá super bem assim, né? Então, é o que vale, né? Você acha que você precisa treinar todos os dias do ponto de vista do do condicionamento físico, ou você já reconhece que talvez você não precisasse mesmo, mas faz bem para o psicológico? Exatamente, faz bem pro psicológico. Eu me sinto Exatamente. bem, que nem eu falei, cara, eu gosto de Aham, ir lá e vou nadar um 2000zinho, porque eu me sinto bem. Parece que aquilo uhum, desperta o corpo, né? É aquela uhum. sensação boa do tá se sentindo ativo, do corpo tá trabalhando. Cara, parece que é isso. Pô, não acordei, não treinei, a coisa não liga, né? Não flui, já não trabalha legal, já, né? Já não é a mesma paciência. Então, eu acho que é bem essa parte de cabeça mesmo, né, cara? Tanto que eu gosto de treinar. Eu posso dizer que, cara, meu ciclo anual de treino, eu tô pronto para fazer um Ironman o ano inteiro. Porque eu gosto de treinar e gosto de treinar muito, né? Mas porque eu gosto, né? E não só por causa das provas em si. Tanto que passei a pandemia, cara, treinando quase mais horas semanais do que eu treino hoje em dia, porque eu tinha mais tempo, né? Ficava Claro. em casa, eu treinava a manhã inteira, cara, porque eu gostava, né? Foi o meu maior ciclo dos últimos 10 anos, foi na pandemia. Mas é porque a gente gosta, né, cara? Então, obviamente, que ter uma pessoa do teu lado que gosta também, apoia e tem, né, as mesmas manias, vamos dizer assim, ajuda muito, né? Porque tu vai acordar junto, tu vai treinar junto, então a pegada é diferente, né? Então isso eu entendo muito e isso eu levo muito para os meus atletas, né? Para conversar com eles, cara, olha só, né? A pegada com a família, então fica ligado nisso, né? Questão de organização de treino, ó, sábado faz assim, ó, domingo, cara, então tá, domingo faz só uma corrida para te poder sair cedo e voltar pro café da manhã, ou tomar um café com eles e sair depois. Então, assim, eu faço uma coisa, mas eu entendo para passar para eles outra, né? Porque Uhum. se ficar muito bitolado, dá problema em casa, e a gente sabe disso, né? Então, para que eles tenham longevidade, tem que ter esse equilíbrio, né, cara? Não, é legal demais esse pensar no atleta amador como uma pessoa única, não só como atleta, eu acho que colabora muito, né? Eu acho que pessoas como você prestam um serviço enorme para que as pessoas se mantenham no esporte, e no nosso caso aqui no triatlon, porque o triatlo ainda tem essa outra característica, né, cara, que ele suga, né? Ah, Quando o cara começa a praticar triatlon, o cara já diz que é um triatleta, né? Porque é. ele não é só um praticante de tênis, né? Uhum, Sei lá, uhum. outro dia também te deu um exemplo aqui, assim, o cara não fala assim, ah, eu sou tenista, se o cara joga tênis 3 vezes por semana. O cara não fala, eu Exatamente. sou um tenista, né? O triatleta, o cara fala, eu sou um triatleta, É, né? eu sou. Porque o cara é sugado para dentro desse universo, porque o cara acaba tendo que treinar as 3 disciplinas, por mais que seja
pouco, né? E aí o cara também curte essa história do lifestyle e tudo mais, mas se o cara não prestar atenção nos outros pratinhos, o pratinho do trabalho, o pratinho da família, o pratinho dos filhos, o pratinho da, sei lá, da espiritualidade, o pratinho da saúde, o pratinho da alimentação, cara, alguma coisa vai dar errado e o cara vai, né, em Exato. algum momento Equilíbrio, né? ele vai achar que o esporte está atrapalhando, ou ele vai ver É. que o esporte, ou ele vai achar que o esporte não é para ele e tal. Agora, durante esses 22 anos que você treina, né, quase que diariamente ou diariamente, você mudou muito, certeza, né? Porque você tinha 20 e poucos anos, você se formou, você, né, passou por várias fases na sua vida, você deve ter passado por diversos momentos difíceis, né, pessoal ou familiares, enfim. É, o que que sempre te manteve, cara, no esporte? Porque, assim, eu já gravei com algumas exceções. Você vê, o Roberto Azevedo mesmo, ele parou por alguns anos, né? Teve, enfim, se afastou do esporte. Com algumas raras exceções, sei lá, como o Mansur ou como o Galindes, sei lá, as pessoas param e depois voltam, né? O que que te fez, cara, diante mesmo de sei lá, 2 décadas e pouco de vida, você falar: "Não, cara, o triatlon é o triatlon é o triatlon, eu não vou parar, eu não vou, sei lá, fazer um pouco de mountain bike como eu fiz, eu não vou para o ciclismo, eu não vou voltar para natação master, eu vou começar a fazer travessia". E você continuou no triatlon e bastante ativo, né, cara, porque são mais de 20 ou 20, né, Ironman, É. em 22 anos, cara. E claro que você não começou fazendo Ironman, então, assim, você teve que pelo menos fazer um Ironman por ano, durante muitos anos, né? E vários anos você fez 2, 3. Então, o que que te manteve nesse trilho do triatlon? Pois é, cara, eu acho que assim, antes de mais nada, não é nem só o trilho do triatlo em si, né? Mas do esporte, né? Eu acho que assim, que o treinamento em si, ele, cara, ele coloca a tua cabeça no lugar, né? Seja um momento de vida que tu esteja passando, né? Então, às vezes aí, tem atletas que conversam comigo, cara, sei o quê, problema no trabalho, problema na família, coisa e tal. Eu falo, olha, cara, esquece a planilha essa semana, sai rodar 30 minutinhos, porque tu vai voltar melhor, cara, mas não fica sem fazer. Não vai É, ficar uma semana é, sem é. treinar, porque aí a cabeça fica uma merda, né? O cara, tu tem que sair, te obriga a sair, né? Porra, porque tu volta outra pessoa, cara. Tu Exato. volta outra pessoa, né? É impressionante, cara. Não sei o que que acontece em questão psíquica, né? Isso aí eu tenho que falar aí com a galera aí, o mestre. Porque tua cabeça, cara, funciona diferente, né? Se tu tá com um puta problema, tu volta, aquilo já não é mais um puta problema. É. Tipo, não, cara, peraí, tchê, né? Se tu brigou com alguém, tu volta e pensa, cara, que bobeira, tá brigando por quê? Né? Então, o esporte sempre fez parte da minha vida por isso, né? Tanto nos altos quanto nos baixos, né? Momentos da vida. E o triatlon sempre foi algo assim que sempre se enquadrou na minha rotina, na minha disciplina de vida, né? Então, por isso que eu sempre me mantive nele. E o grupo, né, também, as parcerias, né, por isso que eu nunca fui ou só nadar ou só correr. Os três sempre me fizeram tão bem, né? E então acho que isso, né, fez com que eu ficasse nisso aí há tanto tempo, né? Uhum. Óbvio, às vezes treinando mais, às vezes treinando menos, mas sempre nessa pegada, né? Porque realmente é bom demais para a cabeça, que nem tu falou. Não tá competindo há um monte de tempo, mas curte demais treinar, porque isso te faz bem demais, né? Nem nós sabemos dizer o porquê que isso nos faz bem, mas quando a gente acorda, faz um treininho, cara, tu já volta a outro, É né? Tu outro. já, O dia pô, é outro. O dia é outro. é. Então, eu acho que é bem por aí mesmo, né? Eu sei o quanto isso me faz bem, né? E no momento que tu sabe o quanto isso te faz bem, tu já começa até a dar um valor diferente. Tu não sai para correr, porque eu vou começar, porque vai melhorar meu pace. Não, cara, tu sai para correr porque aquilo também te faz uma pessoa melhor, né? E isso é bacana, né? Isso é bacana de passar para a galera, né? Porque aí eles veem o Uhum. real sentido do esporte em si, né? Não só do triatlo, né? Porque a gente vê, cara, a galera do meio, assim, que tem um diferencial, né? A gente convive muito mais com o pessoal que é do meio esportivo. E tu vê que a galera tem uma pegada diferente, né? Tem uma pegada diferente. E isso daí, quando a gente sabe, né, o que que é, pô, nos faz seguir, né? Porque é É. meio que natural, né?
Concordo com você. E, cara, além da minha experiência pessoal e da minha vivência prática, o endorfina, né, tem me proporcionado isso, primeiro para mim, depois para quem quiser ouvir, né, mas já são mais de 300 convidados. E, cara, todos com uma forte ligação com o esporte, de uma maneira ou de outra, mas que tem o esporte como um dos pilares importantes das suas vidas, né? E aí você vê essa diversidade de pessoas e opiniões e histórias, mas ao mesmo tempo com esse elo forte que é o esporte, que me conecta com essas pessoas, como me conecta contigo, e nos conecta com quem está aí do outro lado ouvindo, né? E te conecta com os seus alunos, e te conectou com tantas pessoas ao longo da tua carreira, mesmo na época da natação, e te conecta agora com a tua esposa. Quer dizer, cara, o esporte é um conector, é quase que como se fosse um catalisador de boas relações e de pessoas, não vou dizer melhores, seria muita prepotência, mas de pessoas boas, de pessoas É. legais, na sua grande maioria, né? Óbvio que sempre há as exceções. Agora, quando você foi, cara, 3 vezes campeão do amador de Floripa, né, que é a prova hoje a mais importante do Brasil, e você não tinha a idade que você tem hoje, não tinha a experiência que você tem hoje, passou pela sua cabeça, cara, assim, tipo, cara, eu sou muito bom, chegou a subir no salto e de repente você achou que você já tinha chegado no topo como um atleta amador, enfim, eu já entendi que você também tinha a noção de que profissional seria um outro nível, um outro degrau e talvez não casasse com a sua vida naquela época, né? Como é que você reagiu? Como é que esses resultados mexeram com você? Tanto pro bem quanto pro não tão bom, não tão legal. Eu acho que sempre foi muito de boa, né, cara? Assim, só um adendo, né? Eu fui 2 vezes melhor amador em Floripa, uma vez eu fui melhor amador em Mar del Plata. Teve Tá, uma tá ou 2 certo. vezes em Floripa que eu fui o melhor amador brasileiro, chegou gringo na minha frente. Tá. Mas, sei lá, cara, nunca foi algo assim que me moveu, sabe? Do tipo assim, cara, puta merda, fui o melhor amador e tal. Porque, cara, tem outro ano, né? Aí às vezes tu faz uma, 2 provas lá encaixadinha, tu vai na terceira, tu quebra, né? E a gente sabe disso, não existe fórmula mágica, né? Tu Uhum. pensa que acertou tudo, tu vai lá na outra, tu toma ali na cabeça. Meu Deus, cara, mas pensei que agora que eu sabia, né? Mas Uhum. claro que era um outro momento, eu acho que isso aí foram há 10 anos atrás, assim. E, e é bacana pela questão, assim, de tu ver que tudo que tu treinou, pô, teve uma evolução, né, cara? Hoje mesmo eu tava até falando com um atleta quando a gente treinava, que eu tinha aqui no mural a capa do Mundo Tri, eu acho que 2012 por aí. Thiago Menucci, melhor triatleta amador em Floripa, como se tornou um sub-9. Eu pensando, cara, que sub-9 hoje em dia é lixo, cara. Cara, Meu tu Deus do pensa. céu, Aí a gente fala, o esporte é novo. Que novo, cara? 10 anos atrás, sub-9 era no amador, era uma coisa do tipo assim, porra, cara, no sub-9. Hoje em dia tu não pega mais nem pódio, né? Não. Nem na 50, 54, eu acho, até ali mais ou menos. Fora isso, tu não pega mais pódio. Então, a evolução do esporte, né, cara, é surreal, é absurda, assim. Então é legal naquele momento, naquele dia, tu vivenciar aquilo, né? Mas o mais legal, eu acho, cara, que já aconteceu comigo em provas onde eu não ganhei, onde eu não fui o melhor, às vezes tu tá naquele dia, cara, que tu sente que, meu Deus, hoje foi meu dia. E como, cara, e como é raro isso acontecer, né? É. Daquele dia que tu corre, cara, e pá, meu Deus, hoje foi meu dia, foi perfeito. Bah, isso para nós, né, que somos ali, que a gente treina, isso não tem preço, né? Tu tá naquele momento, né, cara? É impressionante, cara, que é uma pena, de repente, pro lado bom, lado ruim, porque a gente busca isso, né? Mais do que o resultado, tu tá naquele dia pleno, né, cara? Tô correndo, É. tá fácil, as pernas estão respondendo, meu Deus, que energia, mas é difícil, né? É difícil. Então, Porque mais você do tem que uma o. bala na agulha para um dia, né? Você vai dar um tiro. Cara, pode ser que seja o teu dia e, cara, pode ser que não seja o teu dia. Não tem o que fazer Exato, contra isso, né? exato. E às vezes demora para cair essa ficha.
né? Só que É, agora a gente vê, porque tu vê aí um campeonato mundial onde às vezes o favorito para. Né? Então, cara, não é só conosco, né? Acontece com todo mundo. Tem dia que o é. cara tá iluminado. E isso que é o melhor, né? Isso que é o melhor. Mas, então, assim, eu acho que calhou, né, de chegar lá, né, ser o melhor amador, tudo com ser um grande dia. Então, isso realmente fica, né? Fica Uhum. na memória, mas teve vezes que eu não fui o melhor e eu tava num grande dia. E eu acabo lembrando mais que quando um dia que eu só ganhei a Não, é. categoria ou algo assim, né? Não, Aham. não é tão significativo, né? É. O Mark Allen tem uma frase que eu acho muito bacana, ou não sei se foi ele quem disse, mas eu ouvi dele, que o que você deve fazer no dia da sua prova-alvo é você dar o seu 100% daquele dia. Se você naquele dia está 70%, que você dê 100% daquilo que você tem, né? É, Porque isso vai te dar uma satisfação de você ter entregue o 100%, independente de qual colocação você chegue. Isso vai te dar uma tranquilidade de que você conseguiu render o 100% para aquele dia, para aquele momento. Eu acho que isso dá um pouco de conforto e, ao mesmo tempo, né, faz você colocar as coisas em perspectiva, né? é, Você tem que fazer o melhor que você pode para aquele dia, cara. E se o melhor não é o seu 100%, né, muito provavelmente você vai encontrar, né, entre os seus pares ali, os competidores que estão ali com você, situações muito parecidas, né? Um vai estar 80, um vai estar 75, um vai hum, estar 90%, mas se esse cara que tiver 90% naquele dia certo, e quase acertou na loteria naquele dia, mas ele não der o 100% dele, pode ser que o seu seja melhor do que o dele, né? sensacional essa visão dele, né? Porque isso aí entra muito a questão da cabeça, né? Tu tem que Exato, saber trabalhar com aquele 70%, né, cara? Tu, exato. tu nunca vai estar 100%, ou tu vai estar É, uma vez em 10 anos, que nem eu falei, né? Lá com exato. 2012, 2013. Concordo. Quando tu tá aos 70%, cara, se tu não tiver cabeça, tu te entrega. Tu olha aquele cordãozinho de calçada ali, na Búzios, tu, vou dar uma sentadinha. Na Búzios não, porque a galera tá ali, né? Mas nos contornos. Exato. Então tem que ter Ali você muita estufa o cabeça. peito e sorri. E isso eu sempre penso comigo e eu enfatizo muito pra galera aí, né, pros atletas, assim, se o cara vai lá, faz um meio Iron ou um próprio Iron e não é o resultado que às vezes o cara. Cara, tu tem que bater no peito e falar, eu sou foda, cara. Porque tu tem que ter cabeça pra seguir em frente, cara. É, O mais fácil é, cara, deu uma bola pra largar fora. Mas, velho, tu correr 42, azedo, cara, já quebrado, tu tem que ter uma é. cabeça muito boa. E às vezes a galera esquece disso, né, cara, que tem que bater no peito e falar, bah, olha, hoje eu tenho que tirar o chapéu para mim mesmo, porque, meu Deus, como foi difícil, né? Porque a gente sabe, cara, tá louco, né? Tem vezes que dá vontade de chorar, né? Então, sabe que você falando isso, cara, me lembrei também da Marisa Araújo, uma convidada que eu recebi aqui já faz alguns meses, que hoje é ciclista de mountain bike, mas ela foi corredora de aventura. Ela entrou no esporte pela corrida de aventura. E ela aprendeu, tem um lema que é o seguinte: você nunca vai querer desistir se você está num momento ruim. Se você quiser desistir, cara, desista se você tiver opte pela desistência, né, das corridas de aventura, que também são provas que você precisa ter uma cabeça boa demais. Pô, Se você estiver bem, se tiver tudo sol, se tiver um sol, se não tiver com lesão nenhuma, não tiver com dor, se não tiver perdido, mas você quer parar, então pare. Mas não pare quando você está num momento de baixa, com lesão, com um corte dela na virilha que ela teve, que ela já tinha desmaiado, que não sei o quê, porque a chance de você tomar uma decisão errada é, e se arrepender, né, e dessa se arrepender, decisão, porque você está num momento psicológico de baixa. Aí é muito fácil é, você jogar a toalha, com né? Quero ver certeza. você tá lá, feliz, firme e forte, cara, fazendo, sei lá, sub 9 num Ironman, e você fala, cara, acho que eu já não tô afim, eu vou parar, É, né? Então, aí significa que você não quer mesmo, né? é, Porque é, você tá com tudo para tá bem e não tá curtindo, né? Eh, exatamente. Agora, você participou, né? Pelo menos eu anotei aqui, de Kona em 2008, depois foi 2012 e depois foi 2018. Quer dizer, Exato. do primeiro para o último ano em Kona, pelo menos até agora, foram 10 anos, né? Queria que você falasse um pouco como é que foi a tua primeira prova em Kona, não a prova necessariamente, mas como é que foi a experiência, correspondeu às expectativas, já que
provavelmente era um sonho que você tinha, né? E o que mudou, né, cara, assim, do astral da ilha, né? Entre 2008 e 2018, né, cara? Porra, uma década de diferença, né? cara. Eu brinco que eu queria ir para Kona uma vez a cada categoria, né? Porque eu fui na 25, 29, 30, 34, 35 e Legal. 39. Tenho 4 anos para voltar na 40 e 44. Cara, Legal, é verdade. o primeiro ano, assim, sensacional, né? Porque nós que somos ali, não é por, né, por a Kona e tal, mas o vivenciar aquilo uma semana antes, a vibe ali daquela galera correndo na Ali Drive, né, cara, nadando ali no pier, pedalando, nossa senhora, eu acho que, sei lá, né, cara, parece final de Copa do Mundo, né, cara, deve ser o jogador que o cara tá lá na final da Copa do Mundo, assim, tu vê a galera passando ali, os pró, e conhecer outras pessoas, né? Brasil inteiro ali, galera que pegou a vaga, tudo. Eu achei sensacional e eu acho Kona sensacional, né? Nesse quesito astral ali, né? E essa vibe ali, né? De estar todo mundo ali, né? Vivenciando a mesma coisa que tu, né? Mas de 2008 para 2018, que eu senti é que aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o triatlo nesses últimos anos, né? Com o Ironman, né? Cara, meio que tá rolando um jogo muito sujo, porque o que vale é o resultado final, né? Então, bagunçou um pouco a coisa, né? De repente, essa questão aí do mudar os dias masculino, feminino, largada em categoria, coisa que não existia antes, tenha tornado a prova um pouco mais justa, né? Digamos assim. Porque senão realmente te deixa um pouco frustrado de chegar numa prova onde vão estar os melhores triatletas do mundo. Isso é uma prova de a galera fazendo jogo ilegal, né? Então te deixa um pouco chateado, né? Digamos que assim, 2008 já tinha, eu fiquei um pouco assim. 2012 eu vi mais. 2018 eu já fui pensando assim, cara, não tô nem aí, né? Eu vou fazer minha prova, né, cara? Não vou quebrar igual. Você tá falando do vácuo, né? Do Você não tá vácuo. falando nem do doping. Não falando só da questão do vácuo. Doping já seria outro quesito, né? Mais do vácuo, porque tu tenta, né, te cuidar ali, não vou pegar vácuo quando vê se enfia um na tua frente, aí tu vai para trás, aí tu... Gado, cara, Aí vem outro, se enfia na tua frente, aí tu... Caramba, tia, eu não consigo não ficar na roda. Mas, assim, eu acho que tem que abstrair um pouco isso, né? Pô, eu tô lá Eu porque concordo, cara. eu curto a semana da prova, eu curto tudo aquilo, o lugar é maravilhoso, passear lá depois, mas se o cara, eu tenho pra mim que assim, se o cara começa a ficar muito nessa história, é porque teve vácuo, é porque o fulano tá doping, cara, então abandona, velho. Então abandone e vai jogar xadrez, porque isso aí vai ter sempre. Se começar a ficar chateadinho depois de cada prova por causa disso, tu vai abandonar, cara, larga fora. Eu abstraio isso. Se tem isso, se tem aquilo, não quero saber. Eu tô ali por mim, né? Eu acho que até por isso, assim, de eu ter migrado de fazer algumas provas, assim, mais circuitos, né, extreme, coisa e tal. Mas, cara, Kona é Kona, né, Michel? Kona, a ilha lá é bacana, né? Fora que o lugar é lindo, maravilhoso, né? Mas, pô, foram 3 anos lá, sensacional. Eu curti, assim, do início ao fim. Quebrei os 3 anos, né? E sei que quando eu voltar eu vou quebrar de novo, né, cara? Que calor absurdo. Cara, não tem jeito, Michel, treinar aqui no Prova é inverno, dura, chegar né? lá, cara, 30 graus, é absurdo, né? Mas, pô, foram experiências, assim, que, eu tenho muito marcado, né? Que coisa bem boa. Você também acha que o Ironman não deve sair de Kona, o Mundial de Ironman não deve deixar Kona, como, né, eu acho que já foi um movimento que teve um pouco mais de intenção, pelo menos, eu não estou nos bastidores, né, inclusive com o St. George esse ano, que foi uma prova esvaziada, né, foi uma prova
que no começo a gente achou, né, e as pessoas, que ia estar todo mundo, e de repente as pessoas começaram a ou se acidentar, ou dizer que estavam se acidentando, ou dizer que não dava para ir por isso ou por aquilo, né? Tinha pandemia, sei lá. Enfim, e de repente a gente vê um Ironman do Havaí, como aconteceu esse ano, né, cara? Lotado, todo mundo dizendo que voltou de lá, dizendo que estava, né, tipo, se sentindo na Disneylândia e tudo mais. E eu acho que os organizadores, acho não, os organizadores com certeza sentiram isso, né? Ah, Eu não sei se eles vão levar adiante a ideia de mudar do Ironman do Havaí por mais complicações que a ilha possa estar vivenciando, né? E parece que não foram poucas as complicações, ainda mais com um período estendido, né? Ainda como foi esse ano por conta dos 2 dias de prova. Você acha que vale tirar, valeria, né? Ou o Ironman não perderia se a prova saísse de Kona ou voltasse para Kona a cada X anos, como também alguém já aventou? é. Cara, eu acho que não teria que sair não, porque, cara, Kona é Kona, né? Pela questão, assim, não só de Kona, mas mesmo quando era criança, que tu via a revista de surf, coisa e tal, tu via Havaí. Pô, cara, Havaí e tal. Quem é que não sonha em viajar para Havaí? Então isso já é uma pegada É diferente. verdade. Cara, quantas pessoas tu conversa que já conhecem o Havaí, É, é né? verdade. Tu, É tu fala verdade. com muitos, assim, que conhecem a Europa inteira, mas tu já foi para o Não foram Havaí? para o Havaí. Ah, não. Então, só isso já é demais, né? Então, pô, óbvio que é legal calhar também ir pra Kona e dar uma passeada depois, né, cara? Porque, pô, É, tu já fez uma viagem de uma semana pra ti. longa demais. É. Eu acho que tem que continuar. Mas, cara, seria tão bom. Óbvio que isso nunca aconteceria, mas tu imagina que é legal se tivesse um Mundial no primeiro semestre e Kona, né? Eu É. adoraria me colocar em prova de fazer um Mundial num lugar que fosse mais apto às minhas condições físicas, assim, né? Pegar Aham, uma aham. prova com mais subida, né? Um São Jorge da vida, sobe, desce, prova dura. Então, seria muito bacana, inclusive para os profissionais. Tem atleta ali que Uhum. nunca vai ganhar Kona. É, Os caras quebram todo ano em Kona, mas chega em outra prova, né? Que foi o Mundial em São Jorge, pô, fazendo diferente, né? De igual para igual. Então, sei lá, isso, a minha opinião, obviamente que não aconteceria, mas seria demais ter sempre Kona e ter uma outra etapa, né? Digamos assim. Mas sair de lá não tem sentido, né? Não tem sentido, ia perder, é. cara. Eu acho que ia perder. Ah, vamos fazer um mundial em, sei lá, Nice. Tá, mas e não vai ter Kona? Não, só daqui 5 anos. Ah, não, então daqui 5 anos eu vou. Né? Vai Exato. acontecer isso, É, cara. é. É curioso, assim, eu compartilho essa mesma opinião sua, cara. Eu acho que até poderiam ter provas importantes, ou eles tentarem, né, fazer provas, campeonatos mundiais em outros locais, mas eu acho que não tinham que acabar com Kona, né? É, Ou, sei lá, alçar Kona a uma prova, sei lá, tipo Maratona de Boston. Para aí você vai precisar se é, classificar com um tempo tal, né? exato. E não seria nem só por vaga, mas Kona teria que, eu acho que tem que manter por conta da tradição. Aí eu acho que seria um desperdício se, tipo, falar assim, ó, a não ser que, claro, né, os caras não têm mais condição de organizar porque a ilha não quer mais, por algum motivo, né? Mas eu acho que eles tinham que se esforçar ao máximo para não jogar fora essa tradição, para que um dia a gente possa dizer, olha, essa é a 105ª edição de É. Kona, como tem, né, das provas do Grand Slam, como tem as grandes provas de ciclismo, né? A gente ter essa tradição. E até porque o Ironman surgiu lá, né? Ainda tem essa outra característica, né? Não é que o Ironman Exatamente. surgiu em algum outro lugar e de repente ficou famoso no Havaí. Mas eu acho isso, acho que poderiam ter outras provas importantes, eles poderiam de alguma maneira transformar em campeonatos mundiais, quer dizer, a presença de um público de atletas bem elitizado do ponto de É. vista de performance, mas eu acho que não dá para suprimir Kona, né? Aí, enfim, os americanos agora que são donos do Ironman de novo, eles têm que criar aí uma maneira, pelo menos essa também é a minha opinião. Cara, aí você resolveu participar de outras provas, de provas de triatlon extremo, que também eu acho que são super bacanas, assim, eu sou, enfim, bem a favor dessas provas, acho que é um movimento que também não tem volta, e talvez elas estejam também fadadas a ficarem bem mais restritas, justamente por conta da dificuldade, e exatamente por conta também
das condições de percurso, né? Não é tão simples organizar, ou não cabe tanta gente como cabe numa estrada como o Ironman do Havaí, por exemplo, ou mesmo Floripa. E você chegou a vencer, então, um FODAXman em 2019, né? Você participou de 18, 19 e 2020, né? A gente nem sabia, né, que ia vir a pandemia. 21. Ah, Não, 21, desculpa. não, acho que Não, não teve 20. 21 acho que não. 21, 20 não teve. Ah, perdão, 20 não teve, exato. Tava perdido. 2019, que a gente não sabia que ia ter a pandemia foi 2020. Parece que já faz uma década. E aí você fez também o Insano Man, que é outra prova bacana, né? Que inclusive acabou de acontecer agora há pouco. Cara, e aí você partiu para o UB, né? Que você venceu esse ano, né? Que era, acho que uma ideia sua fazer, acho que 2021, né? Mas ele foi adiado, o Alexandre adiou. Isso. E você fez o UB esse ano. Eu queria que você falasse, assim, dessa transição, cara, que a gente não sabe ainda se é permanente ou não, você pode até falar, mas, assim, de experimentar essas provas, e aí eu acho que foi você que falou, né? Olha, você não precisa ficar pensando no teu pace, você mal usa o relógio, porque, cara, as condições são tão diferentes de você treinar no rolo ou num plano para uma prova como o Floripa ou mesmo o Havaí, que os tempos mudam muito, né? Acho que foi você que falou, né? Que a média aumenta em uns 30%. Enfim, né? Eu queria que você falasse, cara, dessa transição e dessas sensações, cara, não só de ter participado, mas de ter vencido, né, cara? Já numa idade onde você tem a maturidade suficiente física, psicológica, para poder justamente enfrentar esses desafios que eu entendo que são maiores do que numa prova de Ironman. Eu acho que é exatamente isso, né, que você ponderou, né, que eu já havia comentado, a questão de, não só da prova em si, mas a questão do ciclo do treinamento é totalmente diferente, né, cara? Então, querendo ou não, tu te liberta muito mais, assim, em questões de métricas, né? Tu tá treinando para Floripa, eu sei a estrada que eu treino aqui, eu sei quanto que tem que dar mais ou menos de watts NP, porque para rodar para X em Floripa, eu tenho que estar fazendo, né, uns treinos assim num pace X, né, em determinada frequência cardíaca para saber que eu tô bem para a prova, tal. Esse tipo de prova não tem isso, né, cara? É muita montanha, né? Então, os treinos de ciclismo já se baseiam muito mais horas rodadas, né, do que um Ironman normal. Se tu for pegar métricas de um Ironman normal, tu não vai terminar a prova, né? Porque tu já coloca aí exatamente uns 30% a mais em termos de tempo. Tem a questão natureza, né? Normalmente são percursos sensacionais, né, cara? Nesse meio do caminho eu também fui fazer o Canada Man. Cara, sensacional, mas olha, nossa senhora, o final da prova lá no meio da montanha. Então, assim, tem essa pegada meio mais natureza, né? Se tu vai correr para 6x1 ou caminhar, tanto faz, né, cara? Então, assim, essa pegada é muito legal, porque sair um pouco, assim, de tantos anos, né, em Floripa, porque não só Floripa, né, como outros Iron, né? Porque aí tu pega pódio, tu pega Kona, tu pega um subtal, tu pega um outro subtal, aí aquilo para ti fica, não tem mais desafio, né? Cadê o desafio? Não tem mais desafio. Baixar o tempo não é desafio, né? Agora uma prova dessas tem a questão do desafio pessoal, né? Porque tu vai te colocar numa situação que tu nunca vivenciou, né? O FODAX é fazer um pedal com 3.400 de ganho de altimetria. Cara, se der uma zica, tu não termina a prova. Tu não vai terminar fazendo rodadinha a bike. Tu simplesmente não vai subir a montanha. Tu vai ter que abandonar. Né? Não tem essa, vou terminar no girinho. Não, tu não sobe. Então, essa pegada é muito legal, né? Muito legal. Vira a chave, né, Michel? Mas eu também gosto muito de provas de Ironman. Nesse momento, não. Mas eu nunca digo que não, porque eu também gosto de me colocar em prova com... Eu sei o local onde vão estar os melhores atletas do Brasil, né? É bacana também tu tá ali te colocando ali naquele momento, né? Mas no momento eu tenho curtido muito esse tipo de prova justamente por essa vibe. E tem a questão também dos staffs. Cara, é sensacional tu fazer a prova. Porque você tem contato durante a prova com a tua equipe. Exato, cara, é demais isso, muda né? tudo, Então, todos os FODAX, a minha esposa Dani estava junto. Esse ano, felizmente ou infelizmente, vai ser o último,
porque ano que vem ela quer fazer. Então, ela Meu, vai será que o se, Fernando vai parar com o Fodax? Eu não ela vai entendi. se despedir de mim lá do destaque. Mas isso é demais, né, cara? Lá no B também É tava a agora Dani. no, é agora no começo de dezembro, né? Isso, já, É, 11 ou isso, é. 12. No UB tava a Dani e o Lagartixa, corri um tempo com o Ival Urbano lá, então, cara, essa gritaria, essa galera contigo é demais, né? No Iron, se alguém te dá um gelzinho, tu já fica com medo porque tu vai ser desclassificado. Não, É não, uma não. maneira do triatlon se tornar um esporte coletivo, né, cara? Porque É. os staffs estão lá fazendo a segurança, te hidratando, te alimentando, é verdade, Cara, cara. e essa pegada é muito legal, e tu sabe que muitos atletas me procuraram já com a questão de querer fazer o Fodax, né? E eu sempre falo muito a respeito disso aí, né? Dos staffs, ó, já vai conversando com os staffs, né? Conversa com a família, né? Se for esposa, porque, cara, num momento difícil ali, pô, né, velho? Tua esposa não pode ficar, sair da casinha, né? Bater boca, coisa assim, né? Mas essa vibe ali de ter os teus staffs, bah, é muito legal. Isso é um diferencial muito grande, cara. Te deixa numa sensação assim de estar compartilhando, né? E ano passado, acho que foi do Fodax, ou os últimos dois, inclusive, meu pai foi de carro para acompanhar. Porque ele nunca tinha visto uma Hum, prova de triatlo na vida e nunca tinha visto uma prova minha. Eu nadei durante 8 anos e eu não gostava que ele fosse olhar lá, ninguém fosse, porque eu ficava nervoso. Então a primeira vez que ele foi acompanhar uma prova, né? Ele ficava de carro para lá e para cá, ficou, nossa senhora, como ele gostou daquilo. Então isso é muito legal, né, cara? E esse eu acho que é um diferencial muito grande desse tipo de prova. de todas essas experiências, cara, que você teve, o B foi a mais difícil? Tudo bem que tá mais fresquinho aí na tua cabeça também, né? Nas suas pernas, mas o B foi a mais desafiadora ou algum triatlon extremo ou mesmo alguma prova menor que por circunstâncias foi desafiadora para você? Cara, o B foi o mais desafiador também por causa do ciclo de treinamento, né? Ah, Conversei com o Tossa, né? Que compartilha comigo ali a parceria de me passar treino. Eu falei, Tosta, olha só, não é só o B, cara, mas eu quero. Tô fazendo 40 anos, vai ser o B ano passado, né, 39. Cara, vamos fazer um ciclo assim, ó, o ciclo mais animal que eu já fiz na minha vida de treinamento, porque vai ser o primeiro e último, né? Eu já vou estar chegando nos 40 anos, né? Eu não vou mais querer fazer isso, digamos assim, tanto. Então, cara, foi desafiador, porque realmente eu me coloquei em prova de fazer treinos e um volume semanal de treinos que inimaginável para mim. Eu cheguei a bater 40 horas numa semana. Então, nossa. assim, aquilo para mim foi do tipo assim, cara, porra, velho, mas eu consigo, cara. Eu aguentei isso. Eu aguentei fazer um pedal de 10 horas e no outro dia correr 5, né? Coisas que tu não imaginaria que, né, que tu pudesse fazer, né? Às vezes tu escuta aí, né? Eu escuto, né? Os podcasts aí do Daniel, coisa e tal, essa galera dos ultra, triatlo. Fica pensando, cara, não é possível, velho. Como é que o cara faz isso? Mas tu vai semana após semana, semana após semana, quando vê tu tá num pico de treino assim que tu nunca imaginou que tu fosse suportar. Então isso foi animal, cara. Isso eu gostei muito. Aí, claro, isso faz com que a prova não seja tão absurda, né? Foi uma prova assim onde aquilo que eu falei antes, né? Que eu cheguei no momento do meu Deus, hoje é o dia, né? Que foi no terceiro dia já, o dia mais pesado, correndo uma dupla maratona. A sensação é que eu passaria dos 100 quilômetros. Eu entrei num transe, numa coisa assim que, cara, vou embora nesse ritmo aqui, eu vou para sempre. Então, isso foi muito legal. Mas realmente foi uma prova extremamente exigente, né? Extremamente exigente. Terminei assim, o joelho chegou a inchar, assim, porque deu uma machucada ali de cartilagem e tudo, porque eu levei o corpo ao extremo e estava preparado para levar ao extremo. Isso a gente sabe, né? O mais louco, né? Aquele dia que tu termina destruído é o dia que realmente tu fez uma prova boa. Se tu termina o outro dia e tu tá bem, cara, tu não entregou, né? Ô, Thiago, não tem acho que sensação melhor, né, cara, do que você chegar no limite, mas preparado, né, É, e rendendo, mesmo que e você não tenha rendeu. vencido, não tivesse vencido, né, enfim, mas essa sensação de que aquilo que a gente falou agora há pouco, cara, você deu 100%
daquilo que você tinha, mas você se É, preparou, né? Não foi exato. negligenciado, você não faltou treino, quer dizer, você estava... E foi então o melhor presente de 40 anos que você poderia ter se dado? Foi, cara. Eu acho que foi aquele dia do tá 100%, do dar 100% num dia que tu tá 100%, mas obviamente sabendo que tu fez por onde, né? Claro, Eu, claro. eu sempre, eu gosto de treinar muito também, eu adoro esse do dia a dia, mas eu gosto de chegar, eu gosto não, eu acredito que todas as provas que eu tenha feito até hoje, eu cheguei sabendo que eu fiz o meu melhor, né? Eu não sei, eu não conseguiria chegar numa prova e pensando assim, foi muito minha boca meus treinos. Cara, aquilo ali eu não ia ficar conformado com aquilo, porque aí eu já vou chegar entregando 60% e não meu cem por É, cento, é, né? aham. Eu não tenho, eu não sei se isso daí depende de cada um, óbvio que depende de cada um, né? Tem pessoas que treinam pouco e ok, vão lá e entregam aquele pouco, né? E para ele tá ok. Mas para mim, eu tenho que saber que eu tô ali e fiz tudo que foi o possível, né? Para chegar ali na minha melhor forma física, né? Então, isso é legal. Óbvio que é o que nós falamos. Às vezes tu vai estar ali e vai entregar só 70%, porque não é teu dia. É. Mas, cara, tu treinou 100%, né? E isso pra cabeça, né? De saber que tu fez tudo ali, é o diferencial, né? Faz na hora mesmo, tu estando 70%, tu entregar o 100%. Porque tu vai pensar, cara, eu treinei certo, né? Vou o que eu tenho para hoje, né? Quem que te ensinou isso? Isso veio com você desde a natação? Foi algum treinador da natação, algum professor que te inspirou e que te ensinou a ter essa mentalidade? De onde que vem isso? De onde que você identifica a fonte dessa... Não é comum isso, né, Thiago? Acho que você reconhece isso também. Não é comum, cara, ter uma mentalidade como a sua, né? Cara, eu acho que assim, eu sempre tive grandes, assim, treinadores, né? Desde do tempo de guri, né? Na natação, naquela época lá, pô, era, né, de tomar ali xixi na borda da piscina, né, cara? Ninguém aliviava pra ti, né? Passava a mão na cabeça. Mas treinadores, assim, muito bons, né, cara? Muito cabeça de mostrar também essa questão de vibe, assim, né? Quando eu comecei no triatlon também tive grandes treinadores. Isso eu sempre fui e sempre gostei muito, né? Eu acredito que tem pessoas que têm vergonha de falar, eu tenho treinador, né? Porque, sei lá, né? Eu digo treinadores falando que tem treinador, do tipo assim, não, como assim, cara? Tu é treinador? Mas eu faço questão, cara. Então, assim, eu treinei já com o Roberto Lemos, eu treinei com o Navas, tô treinando agora com o Tosta. Cara, os três, porra, são sensacionais, cara. E tem uma Pô, pegada, já gravei com o Lemos, já gravei com o Navas, preciso trazer o Tosta aqui, pô, cara. Esse eu não cara, conheço. né? Fora o entendimento deles técnico, eles fazem um papo comigo de igual para igual nesse quesito, né? São caras que estão aí há, 500 Ah, anos. E você treinar alguém que quer ser treinado, né? Você sabe disso porque você é treinador. Também é outra coisa que dá prazer, né, cara? Porque flui, Uh, né? Vocês estão com o flui. mesmo nível de energia Exato. e cara, aí é o segredo, Exato. quase que Então, o segredo do então, sucesso. então esses caras também me ensinaram muito, né? E com essa visão e compartilhando, cara, nossa, né? Que liga legal, né? E isso é demais, né? Tu aprender também com quem tá no meio, né? Uhum. Qual foi a prova que você mais curtiu, a que você guarda, ou a medalhinha, ou o troféu que você guarda, assim, num lugar especial, cara? E por que é essa prova? Ou foram várias? Pois é, cara, foram várias. Tu sabe que eu tenho um carinho, assim, muito grande pelo Fodax. Eu adoro aquela prova, adoro a vibe ali dos guris que organizam essa parceria que nós temos, né? Essa questão ali que nem te falei de ter os staffs junto. Mas com certeza entra, nessa top 3 aí são os Fodax e o UB, né? Essa parceria ali do pessoal. Eu tenho aqui no meu mural, né? O papel ali com o autógrafo do Sérgio Cordeiro, né, e do Alexandre. Cara, são referências no meio. E não é só referência de treinamento, de performance, mas, pô, cara,
Tu chega lá, no máximo tu falou por telefone com os caras, né? E os guris ali da organização, cara, eles te dão um abraço como se fosse teu irmão, né? E isso é sensacional, cara. Tu no primeiro dia, tu já fica assim, o Luna te dá um abraço, um beijo, assim, que é teu brother de 10 anos. Então aquilo já te deixa em casa, né, cara? Te faz ter vontade de voltar todo ano por isso. Eu até falei pra ele, cara, eu só não volto todo ano porque pra nós realmente é uma logística. É sair do Rio Grande do Sul, é levar staff, é levar estrutura. Cara, acaba sendo uma função, né, cara? Mas realmente são as provas que tem assim né, que eu tenho guardado. E claro, a primeira vez que fui pra Kona, ali o cara sempre lembra de tudo aquilo, né? Da caminhada, da quebradeira, da dor de barriga. O teu primeiro Iron foi em Floripa? Foi Floripa. Foi Floripa, Também foi 2007. especial, assim, o fato de você ter conseguido fazer um Iron, ou você já largou com, né, a certeza, né, o máximo de certeza que a gente consegue ter que você estava pronto para fazer um Ironman? Eu já tinha certeza que eu estava pronto, por quê? Porque eu já tinha muitos anos de triatlon, né? Eu tinha começado ali por volta de 2000, 2001 e fui fazer em 2007. Então eu já Aham. tinha uma bagagem de treino, né? Só que na época nós fazíamos só prova curta, tinha um circuito, né? Como você falou, o Sesc. Então nós fazíamos todo ano Sesc, tinha Campeonato Sul Brasileiro, tinha os Campeonato Brasileiro, então só que era porrada, 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 porrada. Quando eu fui fazer meu primeiro Iron, óbvio que eu fui com medo, né, cara? Foi o que nós falamos, né? Antigamente a gente tinha medo de fazer o Iron. Não é que nem hoje, né? Hoje é que nem virou a maratona, né? A gente tinha medo, então eu fui todo receoso, né? Obviamente, os amigos, não, cara, porra, mas tu anda bem, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo. Eu falei, cara, esquece, eu não quero nem saber. Eu vou nadar, eu vou pedalar, eu vou correr. No final, nós vamos ver o que vai acontecer, sem Uhum. ficar bitolado com o tempo. Pô, e Aham. acabou que foi uma baita prova. Consegui correr bem, com energia. Então, assim, realmente, é aquilo que a gente sempre fala, o primeiro é o mais legal de todos. Porque tu não tá nem aí, né? Tu não tá nem aí, É, né? é. É uma pegada diferente, né? Realmente, né, tu puxou agora, também é uma prova muito especial. A primeira é sempre demais, né? E você se identificou provavelmente pela tua sensação, não necessariamente pela tua performance como resultado, mas pela tua performance de ter feito uma prova que para você foi legal. Foi isso que te fez, enfim, insistir também, né, no Ironman, já que foram 20, né, contando esses extremos agora no final, mais recentemente. Para você é mais legal fazer o Ironman do que fazer as provas mais curtas, ou os 70.3? Ah, toda a vida, toda a vida. Começando não, o principal, o treinamento. Eu nunca gostei de um Já quer treinamento. treinar muito, é. Não só o treinar muito volume, mas eu não gosto de intensidade, né? Uhum. Quer me matar é botar eu fazer um indoor com 20 tiros de 1 minuto a 130% FTP. Eu já olho para Aham. aquilo, meu Deus, se tiver 4 horas eu tô vibrando, né? Nossa, que baita treino. Então eu nunca gostei dessa alta intensidade, mas Uhum. antes do Iron, né, a gente treinava para prova curta, então era tiro na pista, porrada, era tic-tac, né? Pedala, corre, era pedala, corre, era treino de lactato na piscina. Quando comecei no Endurance, cara, que delícia! Que delícia fazer um pedal em Z2, né? Que tu vai indo, tu vai curtindo, tu vai fadigar ali mais no final, questão muscular, mas não tem aquela coisa, né, cara, de quase passando mal o tempo todo. Então o treinamento em si sempre eu gostei muito. Eu adoro sair para correr, e aí, como eu falei, né, da questão do desafio do B, né, de ter treinado muito, cara, sair para correr 3 horas e meia, para mim é sensacional, como eu gosto. Eu não gostaria de sair para fazer um ritmado para fazer um 70.3. Não ia achar graça Aham. nenhuma, né? Aham. Então, eu acho que é mais por isso, assim, que eu fiquei e gostei muito de seguir fazendo, né? Como eu falei, o meu ano e o meu ciclo de treino é meio que eu tô sempre pronto para fazer um Iron. Eu só não faço, É. eu só não faço sempre porque é demais, né? Vai me machucar, tem questão logística, viagem, custos. É. Mas eu tô treinando, tô sempre apto para fazer um, né? Porque eu gosto desse lance do longa distância e mais despacito, né? É, cara, pra gente
acabando aqui a conversa, Thiago, assim, o que que o esporte, cara, te ensinou, assim? O que que você mais valoriza no esporte, vivenciando isso também como treinador, né? Assim, já faz muitos anos, mas especificamente agora com a Menuce, onde você tem uma carteira de clientes, onde você está tendo que também. Porque o legal de ser um treinador, né, cara, é porque tudo que você vai expressar verbalmente para os seus alunos, você acaba refletindo, né? Porque você está externalizando, né? E como você é um cara que é apaixonado pelo esporte, é um cara que é viciado no triatlon, é legal porque também vai te colocando em perspectiva, né? E agora Ah. você conseguiu arrastar, né, no bom sentido, a Dani para esse universo, quer dizer, cara, a tua vida é isso, né? Já faz muitos anos. O que que o esporte, cara, te traz? Qual é o grande barato, cara, de ser um cara viciado no triatlon como você? Eu acho que assim, o que você tinha dito lá atrás, né, na nossa conversa, né, do o quanto o pessoal que acaba, né, que nós estamos em contato, representam, né, são pessoas, assim, do meio que são, cara, são diferenciadas, né, é uma galera, assim, mais disciplinada, é uma galera com, né, uma vibe, né, diferenciada, mesma coisa, quando eu dava aula de academia, coisa assim, a gente sempre falava, pá, como o pessoal aqui é gente boa. Eu sempre falo, cara, mas normalmente quem tem isso como atividade física já é uma galera mais de boa. O cara que não é mais de boa, ele não tá aqui. Ele não tá aqui, ele tá incomodando alguém, ele tá buzinando no trânsito, coisa assim, né? Então a galera que tá conosco é uma galera mais de boa. Porra, isso é sensacional, né? Então eu faço muita questão de estar passando isso para eles, né? Do curtir a coisa, né? Pode ser clichê, né, cara? Mas não tô nem aí quando alguém, não, é clichê, tem que curtir o processo, coisa e tal, assim, mas não é para ser clichê, não é para botar da boca para fora, né? Para fazer a galera internalizar aquilo. Então, puta, isso é demais, né, cara? E o que te traz, assim, de disciplina, de resiliência, cara, isso tu vai levar pra vida. Não tem como não. Não tem como o cara não levar isso pra família, não tem como o cara não levar isso no trabalho, né? Que nem rolou um bafafá e o que foi uns anos atrás, os caras botando no cartão, que faz Ironman, Isso, né? é. Cara, é óbvio que ele é uma pessoa disciplinada, velho. Se o cara fez um Ironman, ele, pelo menos naquele momento da vida dele, ele foi focado, ele foi disciplinado, ele é diferenciado, né? E a gente, né, cara, a gente convive com essa galera, isso, e tu vai aprendendo cada vez mais, porque tu tá, digamos, né, no mesmo nível do pessoal ali de conversa, de curtição, né? Eu acho que é algo assim que vai meio que como é que é? Retroalimentando, assim, né? Exatamente, Tu passa e recebe, né? Então, te traz um bem-estar muito grande, né? Muito grande de estar passando isso, ver que o pessoal tá, né, internalizando e eles também estão passando isso. Essa parte, assim, é o que me faz estar aí, né, há tanto tempo e que nem você falou, apaixonado não só pelo triatlo, mas pelo esporte em si, né, cara? E eu escuto aí, pô, todos os treinos eu escuto os podcasts, né, cara? Então eu escutei quase todos os teus podcasts. Já baixei aqui alguns para fazer um longuinho de corrida amanhã, então eu vou escutando e tal. Cara, a galera toda essa vibe, né, Michel? É outra pegada, né, cara? Eu imagino o que tu não passa aí, né? Com cada pessoa, o que tu não aprende com essa galera, né? E como isso aí também assim como eu quando escuto, né, os podcasts, me faz ser uma pessoa melhor, né? Porque cada um fala uma coisa, tal, aquilo aí, opa, peraí, né? Isso é muito legal, né, cara? exatamente isso, cara, exatamente isso. No Café com Tri, né, por falar de podcast, você falou que o Roberto Lemos é um ídolo teu, né, e é um cara fantástico, né? Eu tive o prazer em 2019 de gravar com ele ao vivo ao vivo em pessoa, né, com ele lá em Floripa. E ele para você é, né, essa referência, né, e você fala aí das qualidades dele e tal. O que que você gostaria de deixar como um legado, né? Daqui a alguns anos eu vou conversar com alguém aqui, essa pessoa vai falar, cara, olha, meu ídolo é o Thiago Menucci, por isso e por aquilo outro. O que que você gostaria que as pessoas se lembrassem de você, das suas características, quando elas te colocassem nessa posição de, cara, ele é uma referência para mim?
Cara, eu acho que é meio que um resumo de tudo isso que nós falamos, né? Que é o amor pela coisa, né, cara? É, independente se é do triatlon, se é, né, sei lá, de qualquer esporte, pá, cara, tu fazer o troço que tu gosta na profissão, né, cara, minha profissão, eu não podia ter acertado mais em cheio, né? Então, é alguém Isso é um falar, cara, privilégio, né, Tiago? Isso é um privilégio, né, cara? nossa, cara. Nossa, foi o que eu falei. Eu não nunca vou ser rico, mas o quanto isso me dá prazer de qualidade de vida é sensacional. Não quero enriquecer, né, cara, com dinheiro, né? Mas sim nesse Exato, isso lado. que eu ia te corrigir. Rico você é, cara, porque você tem saúde, você É. tem família, né, e você faz o que você gosta e você ama o que você Então faz, eu né, acho cara? que Isso eu é acho isso é que riqueza. eu acho que isso seria o diferencial, né? Que inclusive você falou, né? Que eu consigo passar o quanto eu gosto e realmente se a pessoa conversa comigo, ela sente isso. Ela vê que eu não tô falando da boca para fora, curta o processo. Não, que eu tô falando, cara, curte o processo. Se para ti é treinar 4 vezes por semana, velho, vamos treinar 4 vezes por semana. Não vamos se atolar fazendo 10 treinos na semana que tu não vai conseguir e daqui a pouco tu vai largar fora. Prefiro que tu fique fazendo 4, 5 e fique fazendo uns sprint, né, de triatlo, porque aquilo ali para ti tá te fazendo tão bem. Então acho que ser lembrado disso, né, do prazer, do amor pelo esporte, de ser um cara que passa isso, né, de acima de tudo, como a Dani falou, querer ver o quesito pessoa do atleta e não o quesito, né, métricas do atleta. Eu acho que isso daí para mim, pô, eu ficaria orgulhoso de mim mesmo, né? Legal, cara. Bom, quem quiser conhecer um pouquinho mais, passa aqui tuas redes sociais. Você tem uma que é a sua pessoal, tem uma que é a sua da assessoria. E você mesmo que responde, já tem uma secretária, é a Dani. Como é que é o esquema para quem quiser trocar uma ideia contigo, ainda mais depois de ter ouvido uma história tão bacana como essa que você acabou de contar? Cara, o meu Insta é o Thiago Menucci, arroba não, é Thiago Menucci. É, arroba Thiago Menucci, Thiago com H, né? Menucci com um C só. É, cara, eu sou fraquinho de redes sociais, né? E tem o Menucci Assessoria, né? Arroba Menucci Assessoria. Eu sempre digo pra Dani, às vezes eu me obrigo a postar coisas, porque eu sei que tem pessoas que se espelham, né? Em nós, É, assim, e vem aquilo como algo assim, putz, que legal, cara. Eu é. me obrigo por isso, mas eu te confesso que para mim nunca foi algo natural. Impressionante, cara. Eu não, é surreal, assim, né? Mas eu falo com o pessoal ali, me pergunta, eu gosto muito de responder na assessoria, responde eu e a Dani. Então, assim, me procurem por ali que eu gosto muito de bater papo. Então, quem só me procura ali, pede dicas, eu já passo meu Insta, meu Whats. Cara, manda o Whats aí, porque eu te mando o áudio, que é melhor de conversar e tal. É, é. Então, por ali já dá para ter uma ideia. Legal. Vamos lá, os ouvintes do Endorfina vão te mandar mensagem, pode ter certeza. Obrigado por essa conversa, cara. Acho que é bacana, né? Eu tenho conversado de novo com um leque de pessoas com histórias, com vivências diferentes e com cada uma delas eu aprendo sim alguma coisa, seja com a Júlia, de 22 anos, né? Uma garota mais nova que minha filha, mais velha, e seja com uma pessoa, né? Como você que tem um pensamento muito mais alinhado com o meu, não que o nosso seja melhor, mas pela nossa faixa etária e pela nossa vivência. Então, para mim, foi um prazer, cara. Parabéns. Eu acho que a gente precisa de pessoas como você para justamente manter a chama do triatlon acesa, independente das modas, independente dos vais e dos vens, independente de discussões A, B ou C. Eu acho que o espírito do triatlon, na minha opinião, é esse. E foi isso que fez o triatlon chegar até onde chegou. E é isso que vai fazer o triatlon continuar crescendo, mesmo que não seja da maneira como a gente acha que ele possa ser, independente do tamanho que ele venha a ter. Eu acho que o espírito do esporte, que o esporte carrega, pelo menos na minha visão, é muito parecido ou igualzinho ao que você acredita ser. Então, que as pessoas se inspirem em pessoas como você,
que estão fazendo um bem danado e ainda tem, né, no seu caso, a possibilidade de estar levando isso para mais pessoas através da sua assessoria. Cara, obrigado, um prazer enorme e, como sempre, eu vou colocar vários links aqui no post do episódio de hoje, inclusive para suas redes sociais, então a pessoa pode ir agora lá no site endorfinabr.com, clicar lá no post desse episódio e vai lá já se conectar contigo e, quem sabe, passar a te seguir, a escrever ou tirar, ou trocar uma ideia com você. Valeu, viu, Thiago? Obrigado e manda um beijo para Dani, adorei a participação dela. Michel, cara, o prazer foi meu, sensacional, assim, te confesso que eu fiquei nervoso, né, antes de nós conversar nosso papo, eu venho escutando desde lá do episódio 1, cara, pegando a galera dos primórdios do triatlo, então, para mim é uma satisfação imensa e, cara, poder estar aqui trocando essa conversa contigo é muito legal, porque eu também aprendo muito, né? Nós dois conversando, assim, e vendo que a gente está no caminho certo, né? Que nós estamos fazendo um bem danado aí para essa galera e trazendo isso que a gente gosta muito. E, cara, sensacional, sem palavras. Obrigadão demais pela oportunidade e tamo aí. Obrigado mesmo. Legal, cara. Saúde, Mel. Um abraço. Igualmente. E boa sorte, né, cara? Esse episódio, não sei se ele vai ao ar antes ou depois do Fodaxman, mas boa sorte, cara. Obrigadão. Vamos lá brincar mais uma vez. Valeu. Boa. Tchau. Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal e se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts.